Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 15, capítulo 157. Ortorin ficou intrigado com a Akuma no Mi, mas como nem mesmo o governo mundial conseguiu arrancá-la do Dr. Vegapunk, ele decidiu que não valia a pena azedar as relações com o cientista por causa de apenas uma fruta. Enquanto Ortorin e Borsalino perambulavam pelas instalações, examinando invenções estranhas, a porta de um laboratório próximo se abriu e de lá saiu um homem com uma cabeça absurdamente comprida. Se Ortorin não soubesse melhor que não existia uma subespécie como uma tribo de cérebros compridos ou tribo de cabeças compridas, ele poderia ter pensado que o Dr. Vegapunk e Straver eram ambos de uma raça assim. Em altura, o Dr. Vegapunk parecia ter uma estatura mediana, mas com seu crânio enorme, o topo de sua cabeça era mais alto que o próprio Ortorin. Sem dúvida alguma, Ortorin o reconheceu instantaneamente. Era o Dr. Vegapunk, idêntico a... Não Epstein, a Einstein. O Dr. Vegapunk parecia um pouco cansado, como se tivesse acabado de sair de uma pesquisa, mas no momento em que avistou Ortorin, ele congelou. Depois abriu um sorriso radiante e correu até ele. Vice-almirante bem. Quanto tempo? Cumprimentou o Dr. Vegapunk calorosamente, estendendo a mão para um aperto de mãos. De fato, fazia muito tempo. Ortorin só o encontrara uma vez, durante o ataque surpresa a Mads. Ele pretendia conversar mais com ele naquela ocasião, mas uma emergência envolvendo o almirante da frota interrompeu o encontro, e eles não se reencontraram desde então. Doutor, já faz um tempo. Ver que o senhor ainda está de bom humor me tranquiliza, disse Ortorin alegremente, apertando sua mão. Para ser sincero, ele se sentiu desconfortável com o entusiasmo do médico. O jeito como Vegapunk o olhava, era o mesmo olhar que se dirige a um espécime, como se ele mal pudesse esperar para amarrá-lo e dissecá-lo. Tenho me saído bem aqui, disse Vegapunk com um sorriso. No passado, a falta de financiamento me impedia de avançar tantos experimentos e projetos que eu nem conseguia começar. Mas agora, as coisas são diferentes. Posso me dedicar a qualquer pesquisa que me interesse. Diferentemente dos estudiosos de Chara que eram forçados a servir, Vegapunk desfrutava de um certo grau de liberdade. Ele podia deixar Punk Hazard quando quisesse, realizando pesquisas externas ou estudos de campo. Sua verdadeira ligação com o governo mundial era simples, somente eles possuíam recursos suficientes para financiar suas pesquisas ilimitadas. Na verdade, após a queda de Chara, Vegapunk chegou a viajar até lá pessoalmente, encontrando-se com Dragon. Mais tarde, após o incidente em Punk Hazard, ele se mudou para a Ilha Giad para desenvolver novas tecnologias. Nessa época, Borsalino já havia retornado em grande parte ao quartel-general. Embora parte da divisão de ciências o tenha acompanhado, Vegapunk efetivamente se tornou o líder da Ilha Giad. Sua autonomia era clara, ele não estava totalmente sob o controle do governo. Após uma breve conversa informal, Vegapunk foi direto ao ponto. Ouvi dizer por Borsalino que você, vice-almirante bem, sofre de um transtorno mental hereditário, correto? Gostaria que eu desse uma olhada? O rosto de Ortorin se contraiu. Aquela expressão não parecia preocupação, parecia que ele queria arrastá-lo direto para a bancada do laboratório. Obrigado pela sua preocupação, doutor. Mas, nos últimos 2 anos, meu quadro clínico melhorou bastante. Encontrei um tratamento que funciona para mim, então não precisa se preocupar, respondeu Ortorin prontamente. Vegapunk hesitou, um breve lampejo de arrependimento em seus olhos, antes de insistir. Mesmo sendo principalmente um cientista, tenho considerável experiência em biotecnologia. Me chamar de meio médico não seria errado. Por que não me deixa dar uma olhada? Não, isso não será necessário, recusou Ortorin imediatamente. Vendo que ele não estava cedendo, Vegapunk mudou de tática. Então, se não se importa, gostaria de coletar uma amostra de sangue. Afinal, como vice-almirante, todos fazemos parte da mesma organização. Nossa divisão de ciências está conduzindo estudos relacionados, e sua contribuição poderia ser inestimável. Tão direto? Ortorin fez uma careta e olhou para Borsalino. O homem claramente estava gostando da cena, com um sorriso debochado como se estivesse assistindo a um bom espetáculo. Ainda assim, Ortorin considerava Vegapunk a maior mente da marinha e não queria entrar em conflito com ele. Após refletir um pouco, perguntou, para que exatamente serviria essa pesquisa? Armas, respondeu Vegapunk sem hesitar. Após uma breve pausa, ele continuou. É uma missão do governo mundial. Pessoalmente não estou muito interessado em armas. O que eu realmente quero da sua amostra de sangue é enriquecer o banco de dados do fator de linhagem. Sua constituição física é extraordinária. Se pudéssemos aproveitá-la, isso poderia beneficiar não apenas a humanidade, mas toda a vida inteligente. É mesmo tão extraordinário assim? Perguntou Ortorin, genuinamente surpreso. Claro, respondeu Vegapunk firmemente. Embora você tenha lutado contra doenças mentais, suspeito que em termos de saúde geral, seu corpo nunca tenha sido afetado por nenhuma doença, não é? Ortorin refletiu sobre o assunto. De fato, além de seu estado mental, ele sempre fora perfeitamente saudável. Nunca uma vez sequer acometido por doenças físicas. Após Ortorin assentir, o Dr. Vegapunk prosseguiu. É por isso que se conseguirmos desvendar os segredos nesta área, a ciência médica poderá dar um salto gigantesco. Para exagerar um pouco, não é impossível que a pesquisa sobre vocês possa até mesmo levar a uma cura universal. Antes que Ortorin pudesse responder, Vegapunk continuou. No momento, muitas doenças congênitas não têm cura. Veja a asma do almirante Zephyr. É genética. Eu mesmo conduzi algumas pesquisas sobre isso. É uma falha em seu fator genético. Mas se conseguirmos um avanço a partir do seu caso, acredito que há uma chance real de curarmos a asma do almirante Zephyr. Ortorin ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. E quais são as chances disso acontecer? Não posso garantir nada, mas certamente ajudaria, disse Vegapunk honestamente. Ele então deu uma piscadela maliciosa para Ortorin. Eu sei o que te preocupa, que seu sangue possa ser usado para fabricar armas. Mas, como eu disse, isso é apenas uma meta que o governo mundial me deu. Não me importo muito com isso. Então, faremos o seguinte. Vou coletar uma pequena amostra, realizar um estudo superficial e depois apresentar um relatório dizendo que a pesquisa falhou. O governo não vai me pressionar por isso. E eu prometo, seu sangue será usado apenas para pesquisas que não envolvam armas. Na verdade, vou concentrá-lo principalmente em trabalhos biomédicos, talvez até mesmo curando o almirante Zephyr em breve. O que acha? Nesse momento, Ortorin lembrou-se do que Borsalino lhe dissera certa vez. Vegapunk era um homem de palavra. Se dissesse que não ultrapassaria um limite, jamais o faria. E Ortorin se preocupava muito com a saúde de Zephyr Sensei. Se isso realmente
realmente pudesse ajudá-lo a se recuperar, seria uma bênção incrível. Quanto à pesquisa de armas, claro que ele não gostava, mas não o suficiente para assustá-lo. O próprio Borsalino havia sido cobaia de experimentos por mais de 20 anos e no fim, a arma resultante não representava nenhum perigo real para ele. Com esse pensamento, o olhar de Orthorin se desviou para a Akuma no Mi exposta à distância. Pessoalmente, estou bastante interessado nessa Akuma no Mi artificial. Se você, doutor, antes que ele pudesse terminar, Vegapunka o interrompeu. Vice-almirante Borsalino, poderia buscar aquela fruta? Gostaria de dá-la ao meu bom amigo, o vice-almirante Ben, como presente pelo nosso reencontro tão esperado. Orthorin não pôde deixar de sentir uma onda de gratidão. Quem disse que todos os cientistas eram rígidos e distantes? Claramente, o doutor entendia a arte da conexão humana. Doutor, somos amigos há anos. Me chamar de Ben parece muito distante. De agora em diante, pode me chamar de Orthorin. Agora, vamos lá, vamos coletar esse sangue, disse ele calorosamente, apertando a mão de Vegapunka. E com isso, Orthorin ganhou mais um amigo. Capítulo 158. Quando Orthorin chegou a Punk Hazard, estava de mãos vazias. Ao partir, porém, não só possuía a tecnologia de navios de guerra de pedra do mar, como também a Akuma no Mi artificial do tipo zoomítica, idêntica à de Kaido, exceto pela cor. Em retribuição à generosidade do Dr. Vegapunka, Orthorin doou 2 grandes tubos com seu próprio sangue. Relaxando em uma cadeira de convés a bordo de seu navio de guerra, ele virou a Akuma no Mi na mão e murmurou: espero que isso realmente leve a uma descoberta. Que a asma do Zephyr Sensei finalmente possa ser curada. Ele guardou as frutas de volta na caixa e deu uma olhada no jornal do dia. Nada de relevante, apenas notícias triviais. O que importava era a data. Segundo seus cálculos, depois de retornar ao G5 para um breve descanso, em cerca de 2 meses seria a hora de partir para a ilha Whole Cake e comparecer ao chá oferecido por Charlotte Linlin. Nesse instante, o Denden Mushin seu casaco se mexeu. Orthorin retirou o objeto, olhou para o rosto e respondeu cordialmente: Almirante Sengoku, como vai sua saúde? Há algo que eu possa fazer por você? O Almirante Sengoku já era imune a esse tipo de bajulação. Seu tom permaneceu firme enquanto perguntava: Borsalino me disse que você já deixou Punk Hazard, correto? Isso mesmo. Estou a caminho de volta para o G5, confirmou Orthorin. Sengoku assentiu e então perguntou, curioso: e para que você quer essa tecnologia da Pedra do Mar? Para ganhar dinheiro, respondeu Orthorin sem hesitar. Como mais eu conseguiria desenvolver o G5? A sede não me dá nenhum apoio. No momento só existem 2 rotas reais para o Novo Mundo, pela Ilha dos Homens Peixe ou por Mary Geoise. De vez em quando, algum lunático se atreve a cruzar o Cal Belt diretamente, mas isso é raro. A Ilha dos Homens Peixe é muito perigosa, Mary Geoise é muito cara por causa dos impostos. Mas se eu conseguir abrir uma rota segura pelo Cal Belt direto para o Novo Mundo, os lucros serão enormes. Eu já fechei um acordo com a família Don Quixote no Mar do Norte. Sengoku não contestou, mas insistiu, e além disso, quanto ao resto, Orthorin baixou a voz. Pretendo usar os piratas importados de Impel Down para desenvolver os recursos do Cal Belt. Para começar, grãos, madeira e mineração. Depois, quem sabe, com tantas ilhas intocadas por lá, talvez até encontremos ouro. Ao ouvir isso, Sengoku sentiu um choque. Mesmo com apenas uma vaga noção de tal desenvolvimento, ele sabia o quão crucial era. Se explorado corretamente, o Cal Belt poderia ser a chave para libertar a marinha de seus grilhões econômicos. Após se recompor, Sengoku disse: você realmente tem um talento especial para causar problemas? Este assunto é monumental. Se for descoberto por alguém de cima, estaremos todos em grandes apuros. Portanto, mantenha isso em segredo. Absolutamente sigiloso. Que eu saiba, nunca ouvi nada. Não se preocupe, almirante. Apenas um punhado de pessoas saberá. Assim que esses piratas importados forem soltos no Cal Belt, garanto que nunca mais sairão. Publicamente, encobrirei tudo com a história da rota de navegação. Se alguém descobrir, usarei isso como fachada para assumir a culpa. Dupla garantia, assegurou-lhe Orthorin. Ótimo. Contanto que você entenda a gravidade da situação. Acumule mantimentos, junte dinheiro. Se houver uma revolta, precisaremos de coragem para nos mantermos firmes, aconselhou Sengoku, mudando de assunto em seguida. Da última vez você disse que planejava participar do chá dos piratas da Big Mom? Sim, essa é a ideia. Para o G5 crescer, depois de rompermos os laços com Mary Geoise e a sede, não podemos evitar o mundo sombrio ou o novo mundo. A festa do chá reunirá todas as pessoas certas. É a oportunidade perfeita para expandir minha rede de contatos, explicou Orthorin. Mas no momento em que você aparecer, Mary Geoise saberá. Você está ciente disso? Insistiu Sengoku. É por isso que estou me reportando a você, almirante. Tem alguma maneira de lidar com isso? Perguntou Orthorin. Não tem como esconder, respondeu Sengoku com firmeza. Stussy, do Distrito do Prazer, também estará lá, e ela é a CP. Não tem como disfarçar. Após uma pausa, Sengoku prosseguiu. Então faremos o seguinte. Vou enviar um relatório ao almirante da frota. Ele o repassará a Mary Geoise, avisando-as com antecedência. A justificativa será que vocês estão indo para uma troca secreta de informações e negociações de benefício mútuo. O que o senhor achar melhor, almirante, respondeu Orthorin com um sorriso. Nos escalões inferiores, a ideia de fuzileiros navais negociando com piratas em troca de informações e lucro parecia absurda. Mas nos escalões superiores, no quartel-general, em Mary Geoise, era perfeitamente natural. Afinal, os 5 anciãos não haviam se encontrado secretamente com Shanks, o ruivo, enquadrada sob esse pretexto, e respaldada pela posição singular de Orthorin, a situação não poderia parecer mais legítima. Após concluir o assunto anterior, o almirante Sengoku perguntou novamente: a propósito, ouvi dizer que você tem cobrado uma espécie de taxa de garantia do Shichibukai? 200 bilhões? Não faz muito tempo, aquele Slack M recém-nomeado foi arrastado para o G5 por você e espremido por 200 bilhões de belis, não foi? Diante disso, Orthorin protestou imediatamente. Quem? Quem me dedurou? Acha que é fácil para mim ganhar dinheiro? Sou um fuzileiro naval. Qual o problema em extorquir piratas? É contra os regulamentos da Marinha exigir uma taxa de garantia do Shichibukai? Almirante, estou sendo injustiçado. Por que diabos você está gritando, pirralho?
Achou que eu vim para ficar com uma parte dos seus lucros? Disparou Sengoku, claramente irritado com a lamúria de Ortoren. Você não está aqui pelo dinheiro? Ortoren pescou, interrompendo rapidamente a atuação e perguntando. Então o que você quer dizer? Não vejo a sua cobrança de taxas de garantia como uma violação das leis do governo mundial ou dos regulamentos da Marinha. Se a lei não proíbe, está tudo bem. Esses piratas cometeram inúmeros crimes, mas graças às políticas de Mary Geoise, uma vez que se tornam Shichibukai, não podemos tocá-los tão facilmente. Ter um encrenqueiro teimoso como você pressionando-os é uma boa maneira de extravasar nossas frustrações. Pessoalmente, eu te apoio nisso, disse Sengoku com um sorriso. Após uma breve pausa, ele continuou. Eis a questão. Hoje cedo chegou um documento de Mary Geoise. Eles querem nomear Gekko Moria, aquele que recentemente entrou em confronto feroz com os piratas das feras, como terceiro Shichibukai. O quartel-general já discutiu e aprovou a nomeação, e nós já o contatamos. Mas aquele desgraçado insiste que alguém com prestígio suficiente deve negociar diretamente com ele. Imagino que já que você está pronto para receber a comissão dele, está no novo mundo e tem a presença necessária para isso, pode ir. O tom de voz de Sengoku carregava um traço de raiva. Algum pirata metido à besta ousa exigir condições da marinha? Quer que alguém importante o suficiente fale com ele? Será que ele sequer tem as qualificações necessárias? Esqueça ser um inimigo derrotado de Kaido. Será que o próprio Kaido Sengoku toleraria tamanha arrogância? Então, sim, como um almirante da marinha, como ele não ficaria furioso? Ótimo, se Moria quer alguém com peso, ele enviaria Ortoren, que ele se engasgue com a própria exigência. Aquele cara é mesmo tão arrogante assim? Perguntou Ortoren, surpreso. Sim. Então, quando você for, certifique-se de falar com ele direito, disse Sengoku sombriamente. Até que ponto? Sondou Ortoren. Se você não gosta dele, devo falar até que ele esteja morto. Não tanto assim. Já conversamos sobre isso, ele é irritante, mas na verdade tem o perfil para ser um Shichibukai. Pelo menos os interesses dele estão alinhados com os nossos contra o Kaido, e a força dele não é excessiva a ponto de se tornar uma ameaça incontrolável. Ele é uma boa opção. Então converse com ele até que ele concorde em servir honestamente como um Shichibukai. Entendeu? Sengoku enfatizou. Só você, almirante, poderia ser tão tolerante, retribuindo o ressentimento com virtude. Verdadeiramente admirável. Ortoren o lisonjeou suavemente e acrescentou. Não se preocupe. Envie-me o local do encontro e eu cuidarei disso imediatamente. Assim que estiver tudo resolvido, irei direto para o chá. Vou garantir que ele se torne um Shichibukai exemplar, totalmente aprovado pela marinha. Ótimo. Aguardarei suas boas notícias. Satisfeito por Ortoren ter entendido sua intenção, Sengoku o elogiou brevemente antes de desligar o Dendenmushi. Do seu lado, enquanto Ortoren guardava o Dendenmushi, ele não pôde deixar de murmurar. Moria, ó Moria, de todas as pessoas para provocar, você tinha que ir contra o abade da nossa marinha? Você não sabe o quão mesquinho ele é? Veja como ele te armou uma cilada. Esquecendo-se completamente de que momentos antes, ele estava elogiando a magnanimidade de Sengoku. Capítulo 159. Ilha Polispiana. Uma ilha no Novo Mundo. Há pouco mais de 2 anos, ainda era uma nação membro do governo mundial. Mas por não ter pago seu tributo celestial no prazo, foi expulsa. Uma vez destituída de seu status, a ilha foi rapidamente engolida pela onda de piratas do Novo Mundo. Seu governo entrou em colapso, deixando o local em um caos autogovernado. A menos que alguém implacável surgisse para impor a ordem, não demoraria muito para que Polispiana se transformasse em mais um refúgio sem lei, um paraíso de piratas. No porto reinava o caos. 2 tripulações piratas estavam envolvidas em um confronto brutal, cada uma tentando se apoderar dos tesouros da outra. Os gangster locais e figuras do submundo, acostumados a tais espetáculos, permaneciam em segurança nos cantos, tratando a carnificina como entretenimento. Então, em meio aos tiros e ao derramamento de sangue, um gangster gritou de repente em pânico. Um navio de guerra. Um navio de guerra da marinha está chegando. O quê? Um chefe do crime se levantou num pulo. É uma frota? Quantos navios? Qual bandeira? Não é uma frota, apenas um navio de guerra. As velas ostentam a insígnia dos fuzileiros navais do G5, gritou o lacaio em resposta. G5. O chefe da gangue congelou e imediatamente disparou. Rápido para os porões. A turma do G5 pode parecer fuzileiros navais, mas são piores que piratas. Chefe, é só um navio. Só nesta ilha tem 3 piratas com recompensas de mais de 100 milhões. Um navio de guerra não vai causar problemas aqui, né? O subordinado não conseguia entender porque seu chefe estava correndo sem hesitar. Idiota. O G5 não é como os outros fuzileiros navais. Eles são monstros, disparou o chefe, antes de desaparecer nos becos. Os gangster que tinham vindo assistir ao derramamento de sangue dispersaram-se, mas os piratas que lutavam não davam sinais de que iriam parar. Contudo, à medida que o navio de guerra se aproximava das docas, entrando suavemente no porto, até mesmo os piratas instintivamente baixaram suas armas. Dividiram-se em 2 grupos, encarando os ducais, irradiando ameaça e claramente sem vontade de dar qualquer consideração aos fuzileiros navais. Diamond Club, os fuzileiros navais estão aqui. Por que vocês não estão fugindo? Zombou um homem corpulento de quase 2,5 metros de altura, brandindo um enorme facão enquanto provocava o capitão pirata à sua frente. O tal do Diamond Club era um bruto caolho, com um pesado canabo pontiagudo pendurado na mão. Uma profunda cicatriz atravessava seu rosto, e seus músculos salientes o faziam parecer uma besta de guerra. Diante da provocação, ele retrucou com maldições. Já perdi a conta de quantos fuzileiros navais matei. Antes do Novo Mundo, eu os tolerava. Mas agora, aqui no Novo Mundo, eles não valem nada. Hoje vou massacrar cada um desses malditos fuzileiros navais e depois afogá-los no mar. Que ousadia! Engraçado, eu estava pensando a mesma coisa. Primeiro matar os fuzileiros navais, depois acabar com você. Depois disso, jurarei lealdade a Slack Eminsama. A partir daí, serei um dos Shichibukai. Alalaha! O capitão adversário gargalhou. Seu idiota sem noção. Diamond Club zombou interiormente. Por que me preocupar com Slakemin? Gekko Moria estava bem aqui na ilha, um homem já convidado para se tornar um Shichibukai. Ele acabará de sofrer uma derrota esmagadora contra os piratas das feras, e toda a sua tripulação teria sido dizimada. Se eu me aliar a ele agora, garantirei uma posição de alto escalão instantaneamente, e desfrutarei dos privilégios de um Shichibukai. Perfeito. Enquanto os 2 piratas tramavam seus futuros, o navio de guerra da marinha não lhes dava atenção. Não disparou um único canhão, atracando suavemente antes de baixar sua prancha com facilidade. De lá desceu o vice-almirante Ortoren, envolto no casaco de justiça da marinha. Ele estava com o nariz enfiado
em um livro grosso intitulado O Guia Completo dos Locais de Pesca no Novo Mundo, lendo atentamente enquanto caminhava. Ao seu lado seguia Vergo, que atualmente atuava como assistente sombra de Orthorin. Só quando pisou no cais, Orthorin farejou o ar, franzindo ligeiramente a testa. Que cheiro forte de sangue é esse? Murmurou. Levantando finalmente o olhar, ele contemplou a visão de duas tripulações de piratas rosnando uma para a outra, e os cadáveres espalhados descuidadamente pelo chão. Orthorin lançou um olhar de desdém para a multidão antes de perguntar: o que vocês estão fazendo aqui parados? Capitão, esse parece ser bem Orthorin. Ouvi dizer que ele é aterrorizante, até o rei dos piratas caiu diante dele. Um pirata sussurrou nervosamente para o Diamond Club. Diamond Club bufou. Idiota, não se deixe enganar por aqueles fuzileiros navais sujos. Ele só estava pegando restos enquanto seguia o Garp. Uma mísera logia? Claro, talvez tenha significado alguma coisa na primeira metade da Grand Line, mas isto é um novo mundo. Passei 3 meses aprimorando meu aqui só para esmagar o crânio de usuários arrogantes de logia como ele. Observe e aprenda. Após repreender seu subordinado, Diamond Club ergueu seu enorme porrete com espinhos, avançou alguns passos e rugiu para Orthorin. Fuzileiro estúpido, vim tirar sua vida. Nesse momento, o rosto de Orthorin iluminou-se com choque, descrença e total confusão. Virando-se para Vergo ao seu lado, perguntou: o que está acontecendo? Sempre o assistente confiável, Vergo já tinha os cartazes de procurado em mãos. Sem hesitar, explicou: Diamond Club. Recompensa: 87 milhões de belis. Swing swing no Mi do tipo paramecia. Ao brandir sua arma, ele gera poderosas ondas de choque. Na primeira metade da Grand Line, ele destruiu um pequeno navio de guerra da marinha com um único golpe. Segundo relatos, ele entrou no Novo Mundo há 5 meses. Ainda um novato. Após uma breve pausa, Vergo gesticulou em direção a outro pirata. Aquele se chama Dente de Coelho Grande. Tipo Zoan, Nezu Nezu no Mi modelo, toupeira. Nada de notável em seu histórico. Ele está no Novo Mundo há cerca de 4 meses. Só então a expressão de Orthorin mudou para uma súbita compreensão. Então era só isso, apenas uns delinquentes de 5ª categoria. Não me admira. Afinal, Orthorin era famoso há anos. A essa altura, qualquer um que ousasse desafiá-lo era ou um verdadeiro monstro, barba branca, Kaido, até mesmo sua própria mãe, ou novatos ignorantes como esses, destemidos por desconhecimento. Na história original, até mesmo Borsalino, um almirante há anos, foi a Sabaldi e quase teve a cabeça explodida pelo rifle de um atirador local. Só isso já demonstrava o quão imprudentes esses indivíduos podiam ser. Os que estavam no meio termo, nem novatos nem lendas, eram os mais cautelosos. Veteranos experientes que sabiam exatamente qual era o seu lugar e nunca ousavam ultrapassá-lo. Que perda de tempo. Orthorin fechou o livro com um estalo, ergueu um dedo e disse secamente: vou poupar a vida deles. Acorrentem todos, levem-nos de volta à base e mandem-nos para o Cal Belt para minerarem. No instante em que suas palavras foram proferidas, um relâmpago brilhante emanou da ponta de seu dedo. Uma corrente de eletricidade condensada disparou, atingindo um pirata. Mas aquilo foi apenas o começo. A energia o atravessou, saltou para o próximo, dividiu-se em 2, depois em 4, espalhando-se numa teia intrincada. Num instante, um relâmpago iluminou o porto. Relâmpago em cadeia. Seja o Diamond Club com sua recompensa de 87 milhões, ou os piratas novatos e imprudentes, todos eram iguais sob o seu julgamento implacável. Em segundos, estavam carbonizados, fumegando e desabados no chão. Orthorin nem se deu ao trabalho de verificar se estavam vivos. Com passos tranquilos, atravessou a pilha de corpos carbonizados, procurando ao longe o ponto de encontro que havia combinado com Moria. Vergo ergueu a mão, convocando um esquadrão de fuzileiros navais do navio. Eles avançaram rapidamente, prendendo os piratas quase mortos. Daquele momento em diante, aqueles tolos pagariam por sua falta de respeito a Orthorin com trabalhos forçados. Enquanto isso, a meio caminho da encosta de uma montanha no centro da ilha, um dos 3 piratas com recompensas superiores a 100 milhões fazia um piquenique com churrasco. O líder usava um chapéu de palha, cuja aba sombreava seus cabelos ruivos brilhantes. Era ninguém menos que Shanks. Ele avistou o clarão do relâmpago no porto, pegou um binóculo e paralisou. Seu rosto empalideceu. Aquele homem maldito? Rápido, arrumem as malas. Não podemos ficar aqui, precisamos ir embora. Quem poderia te assustar assim? Perguntou Yasop curioso. Agarrando o braço bom, embora a dor fantasma de uma velha ferida o fizesse estremecer, Shanks respondeu amargamente: bem Orthorin. O verdadeiro monstro dos fuzileiros navais, aquele sobre quem eu os avisei. Aquela que você disse que se a gente visse, a gente fugia na hora, ou não teríamos outra chance. Yasop se levantou assustado. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 160. Sim, ele mesmo, disse Shanks sem hesitar. Ele não sentiu o menor constrangimento. Ele era um pirata ou fugir quando os fuzileiros navais apareceram era algo natural. Enquanto Yasop arrumava suas coisas às pressas, ele murmurou: somos tantos. Quer dizer que não conseguimos derrubar apenas um homem? Beckman, que também estava recolhendo suas coisas, interrompeu: é melhor confiar em Shanks. Ele já cruzou o caminho desse homem, nós não. E Shanks sabe exatamente do que somos capazes. Se mesmo sabendo disso, ele tomar essa decisão, então ele está certo. Menos conversa, mais correria. Se ele nos vir, não teremos chance de escapar. Não vou perder minha vida tentando descobrir como tirar vocês de Impel Down depois. Shanks pegou sua mochila e disparou montanha abaixo, com sua equipe correndo atrás dele. É claro que ele estava enganado em um ponto. Se Orthorin os pegasse, eles não iriam para Impel Down, seriam enviados diretamente para o Cal Belt. Os piratas do Ruivo desceram a colina correndo, na esperança de passar por Orthorin sem serem vistos. Mas assim que chegaram à entrada da cidade, avistaram um homem parado na estrada com um mapa na mão, parecendo estar procurando por algo. Ele usava uma cartola nobre e uma enorme lâmina em forma de cruz presa às costas. Seus olhos afiados, semelhantes aos de um falcão, brilhavam perigosamente, e a pura pressão da aura de sua espada mantinha todos à distância. Ninguém ousava se aproximar. Este era ninguém menos que o terceiro pirata da ilha com uma recompensa superior a 100 milhões, além de Shanks e Moria Drácula Mihawk, o homem que trilhava o caminho para o título de maior espadachim do mundo. O som de movimento chamou a atenção de Mihawk. Ele ergueu
ergueu a cabeça e no instante em que seu olhar pousou em Shanks, seus olhos brilharam com o espírito de luta ardente. Do outro lado, sua voz ressoou como uma lâmina. Ruiva, finalmente te encontrei de novo. Shanks se virou ao ouvir o grito, viu Mihawk e seu rosto empalideceu. Não aqui. Bem Orthorin está nesta ilha. Podemos lutar em outro lugar. Mas antes que pudesse terminar, Mihawk já estava desembainhando a lâmina negra Yoru de suas costas. Ele desferiu um único golpe impiedoso, o próprio ar se partindo enquanto o ataque rugia em direção a Shanks. Droga! Shanks praguejou furioso com Mihawk em pensamento. Será que esse cara não consegue ler o clima do ambiente? Sem outra opção, ele arrancou o Meito Griffon da cintura e enfrentou o golpe de frente, gritando, Kamuzari! Num instante, seus golpes colidiram, o impacto explodindo numa tempestade de ventos cortantes enquanto os dois mestres da espada se enfrentavam. Do outro lado da cidade, Orthorin sentiu a perturbação. Ele olhou na direção da onda de aura da espada com uma leve surpresa. Um lutador forte? Num instante, seu aqui da observação se espalhou por toda a ilha como uma onda gigante. Um largo sorriso se abriu em seu rosto. Alhalhaha! Que coincidência! Raios crepitaram sobre seu corpo, faíscas explodindo no ar. Com um estalo seco, ele desapareceu, deixando apenas o chão vazio para trás. Vergo piscou, olhando para o local, coçando a cabeça em total confusão. Que diabos! E ele não era o único perplexo. Em um restaurante do outro lado da cidade, Mora esperava, atônito. Ele acabará de ver Orthorin prestes a entrar pela porta e então Paul sumiu. Ele não deveria estar aqui para discutir como se tornar um Shichibukai? Então, quem diabos estava lutando na ilha naquele momento? Do outro lado, as lâminas de Shanks e Mihawk se chocaram, ecoando enquanto os dois trocavam mais de uma dúzia de golpes em meros instantes. Nenhum dos dois conseguia romper a guarda do outro. Bloqueando o golpe de Mihawk, Shanks praguejou. Olhos de gavião, seu idiota. Eu te disse, Orthorin está na ilha. Quem está na ilha? Que diferença faz? Os olhos de Mihawk brilhavam de excitação enquanto ele ignorava Shanks completamente. Orthorin? Quem se importa? Ele estava empolgado agora, nem mesmo o almirante Sengoku conseguiu detê-lo. Clang, clang. As lâminas colidiam repetidamente. Shanks olhou para trás e viu Beckman, Yazop e o resto de sua tripulação já desaparecendo de vista. Isso o enfureceu. Seus bastardos sem coração. Eu sou o capitão, não deveria ser o primeiro a escapar. O capitão protegendo nossa retaguarda é a regra. Vamos preparar o navio depressa nos alcance, Shanks, gritou Beckman sem olhar para trás. Lealdade? Inexistente. Claro, era só uma brincadeira. Shanks sabia que Mihawk, aquele lunático obcecado por espadas, estava obcecado por ele. A presença de Beckman e dos outros só seria um estorvo. Preparar o navio para buscá-lo a qualquer momento foi a decisão certa sem problemas. Enquanto Shanks e Mihawk se enfrentavam novamente, ambos pressentiram uma ameaça. Seus olhares se encontraram e, sem dizer uma palavra, se separaram imediatamente. Naquele instante, um relâmpago explodiu acima deles. Do clarão ofuscante, a figura de Orthorin emergiu, seu martelo de guerra envolto pela violenta pressão do vento enquanto ele o golpeava com força contra o chão. Nem Shanks nem Mihawk tentaram receber o golpe de frente. Eles se impulsionaram do chão e recuaram em velocidade vertiginosa. No instante seguinte, o martelo de Orthorin atingiu o local que eles acabavam de desocupar. Trovões e relâmpagos irromperam como uma onda avassaladora, o chão tremendo enquanto as casas próximas se despedaçavam. A superfície se abriu, uma cratera com mais de 10 metros de largura escavada na terra. Fraturas em forma de teia de aranha se espalharam instantaneamente, cobrindo um raio de 100 metros. Como seu golpe errou o alvo, Orthorin não se desanimou. Arrancou o martelo, jogou por cima do ombro e deu uma gargalhada sonora. Ahahaha! Quanto tempo, seus dois desgraçados! Shanks imediatamente levantou a mão livre. Ei! Nunca me meti com vocês, caras do G5. Me deem um desconto, vou embora agora mesmo. Mas antes que ele terminasse, Orthorin desapareceu, deixando apenas um clarão de relâmpago no ar. A expressão de Shanks endureceu. Impulsionando-se do chão, seu Haki rompeu, revestindo seu braço e o Meito Griffon com uma escuridão profunda enquanto os erguia para bloquear o ataque à sua frente. No instante seguinte, um martelo de guerra surgiu do nada, crepitando com faíscas de relâmpago ao se chocar com força contra a lâmina de Shanks. Aquela sensação familiar despertou as memórias de Shanks mais uma vez. Embora não fosse mais o aprendiz de marinheiro de outrora, embora sua força tivesse se tornado formidável, ele ainda não conseguia resistir a tamanha força avassaladora. O chão sob seus pés se estilhaçou instantaneamente, destroços voando como balas de canhão, rasgando o ar com estrondos ensurdecedores enquanto se espalhavam atrás dele. Mas Shanks estava muito mais experiente agora. Ele não tinha intenção de receber o golpe de martelo de frente. Usando o impulso gerado pelo choque, ele deixou a força ao arremessar para trás, voando pelos ares como se Orthorin o tivesse derrubado. Num piscar de olhos, ele foi lançado a mais de 100 metros de distância. Ao aterrissar, Shanks sentiu o braço dormente e a espada quase escorregar de sua mão. Aquele cara continua sendo um monstro, pensou ele impotente. Ele se orgulhava de quanto havia melhorado nos últimos anos, mas claramente ele ainda não era páreo para aquela fera. Seus pensamentos dispararam, embora na realidade fosse apenas uma batida do coração. Assim que tocou o chão, Shanks rolou várias vezes, dissipando o impacto antes de se levantar rapidamente. Sem dizer uma palavra sequer, virou-se e disparou. Ao mesmo tempo, enquanto Orthorin acabava de repelir Shanks, Mihawk obstinadamente prosseguia com o ataque. Sua espada negra, Yoru, abriu um corte direto nas costas de Orthorin. Orthorin não se preocupou em desviar. Com o martelo em uma das mãos, seu outro braço se iluminou com um denso Haki do armamento enquanto ele o erguia atrás de si em posição de guarda. O golpe de Mihawk atingiu o braço um instante depois. O Haki endurecido resistiu por apenas um momento antes de ser cortado, e Orthorin sentiu uma pontada de dor. Sem hesitar, ele estendeu o braço, desviando o golpe para o lado com a mesma naturalidade com que espanta um lixo voador. Ele ergueu o braço para inspecioná-lo. Um corte superficial, com cerca de 1 centímetro de profundidade, o suficiente para romper a pele, mas não para atingir o músculo. Mesmo assim, Orthorin arqueou uma sobrancelha para Mihawk. Seus golpes estão tendo muito mais poder ultimamente. Então eu ainda não consigo te cortar, é? Parece que meu treinamento ainda não está à altura. O tom de Mihawk não demonstrava surpresa, apenas um leve arrependimento. Orthorin olhou para Shanks, que já havia desaparecido de vista, e depois para Mihawk. Pensando em Moria, balançou a cabeça. Sinceramente, eu só queria conversar com ele. Mas no momento em que ele me viu, saiu correndo. Será que eu sou mesmo tão assustador assim? Mihawk respondeu calmamente, não faço ideia.
Pessoalmente, acho que não. Não há nada de assustador em você. Ortorin não tinha interesse em perseguir Shanks. Ele ergueu seu martelo de guerra levemente e perguntou: quer continuar? Mihawk, sempre direto, embainhou Yoru. Não, ainda não tenho forças para te cortar. Me dê mais 2 anos de treinamento e eu te encontrarei. Então vamos parar por aqui. Ortorin fincou o martelo de guerra no chão com um gesto casual e sorriu. Por falar nisso, está interessado em se tornar um Shichibukai? 200 bilhões de Belize e eu garanto sua vaga. Mihawk. Entretanto, Shanks embarcou no navio pirata que já estava zarpando. De pé no convés, olhou para a ilha, esfregando o braço. Desta vez não perdi nenhuma. Prova de que minha força realmente aumentou. Encontrar alegria nas dificuldades. Essa era a característica essencial de um pirata. Capítulo 161. Na ilha, Mihawk ficou perplexo quando Ortorin mencionou a necessidade de 200 bilhões para garantir a ele uma posição como um dos Shichibukai. Após uma longa pausa, Mihawk tirou um convite amassado do bolso e o ergueu. Você quer dizer isto? O Shichibukai? Ortorin pegou o papel amassado, abriu e após uma rápida olhada, praguejou baixinho. Essas coisas estão por toda parte agora? Que diabos, elas estão em todo lugar. Ele devolveu o objeto para Mihawk. É esse mesmo. Interessado? Não diz nada aqui sobre pagar 200 bilhões de Belize. O olhar penetrante de Mihawk fixou-se em Ortorin. Não está escrito explicitamente, mas é a regra não declarada. É assim que o governo mundial funciona, respondeu Ortorin casualmente. Corrupção e suborno? Mihawk franziu a testa com um tom de ceticismo na voz. Pode-se dizer assim. Ortorin pensou por um momento e então assentiu. Mihawk deu uma risadinha. Seu governo mundial é algo realmente impressionante. Após uma breve pausa, ele perguntou, e se eu não pagar? Então eu me certificaria de que você não se tornasse um Shichibukai, admitiu Ortorin sem hesitar. Então não estou interessado. Não é algo de que eu precise particularmente. Mihawk nem hesitou, jogando o convite direto no chão. Claro, ele parecia um nobre com suas vestes e morava em um castelo, mas a verdade é que ele estava completamente falido. 200 bilhões? Ele não conseguia juntar nem 2 bilhões. E mesmo que pudesse, não havia a mínima chance de ele entregar aquilo para aquele desgraçado do Ortorin. Você sempre pode reconsiderar, disse Ortorin impotente. Sem dinheiro. Só tenho 200 mil Belize, afirmou Mihawk categoricamente. Tornar-se um Shichibukai faz de você parte do governo mundial, um aliado da Marinha, nossa organização irmã. Temos muitos espadachins na Marinha. Você poderia desafiá-los a qualquer momento sem se preocupar em ser caçado. Ortorin tentou convencê-lo. Mihawk não se importava se estava sendo caçado ou não, para ele tanto fazia. Mas a ideia de poder desafiar espadachins da Marinha livremente, isso sim despertava seu interesse. Mesmo assim, ter que pagar a Ortorin por esse privilégio, não vale a pena. Após um momento de hesitação, Mihawk balançou a cabeça. Esquece. Não estou interessado por enquanto. Se eu mudar de ideia mais tarde, considerarei a proposta. Ao ver a recusa de Mihawk, Ortorin suspirou e acenou com a mão. Se mudar de ideia, basta entrar em contato comigo a qualquer momento. Dito isso, ele se virou para ir embora. Mas após apenas 2 passos, Mihawk gritou, espere. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Ortorin. Você diz não, mas seu corpo te trai, pensou ele. Virando-se com um sorriso de escárnio, provocou. O quê? Já mudou de ideia? Eu te disse, 200 bilhões não é uma perda, é um. Antes que ele pudesse terminar, Mihawk sacou um Dendemushi. Ainda não sincronizamos as frequências. Como vou entrar em contato com você? Ortorin congelou com uma expressão ligeiramente constrangida. Ele sacou seu próprio Dendemushi, trocou sinais com o de Mihawk e sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Mihawk também guardou seu Dendemushi no bolso, sem se preocupar em impedi-lo, e seguiu na direção oposta. Pouco tempo depois, Ortorin voltou à entrada do restaurante. Ao ver Vergo lançando-lhe um olhar curioso, acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Encontrei um velho amigo que não via há anos. Só vim dar um oi. Vamos embora. Vergo não fez mais perguntas e seguiu Ortorin para dentro. Enquanto isso, no segundo andar, Moria finalmente soltou um suspiro de alívio. O cara finalmente tinha chegado. Ele endireitou-se, ajustando a postura, e assumiu um ar de solenidade e compostura ao sentar-se à mesa. Em pouco tempo, Ortorin e Vergo subiram as escadas. No instante em que Ortorin viu Moria, seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Ele deu um passo à frente e o cumprimentou com entusiasmo. Moria-san, já ouvi falar de você há muito tempo. É uma honra. No início, Moria sentiu-se nervoso. Nem sequer sabia por que estava se exibindo daquela maneira ou foi puro impulso. Talvez fosse por causa da humilhante derrota anterior, que o deixará amargurado e insatisfeito. Agora, com o governo mundial batendo à sua porta, ele não conseguia resistir à tentação de demonstrar poder. Talvez, à sua maneira, ele estivesse tentando apagar a vergonha e a frustração de perder para Kaido. As pessoas são estranhas assim. Mesmo quando você sabe que algo é uma tolice, uma teimosia te leva a fazer mesmo assim. Quando os fuzileiros navais o informaram que Ortorin viria pessoalmente, ele ficou preocupado. A reputação de Ortorin o precedia, e ele até mesmo havia cruzado espadas com o próprio Kaido. Como alguém que havia enfrentado Kaido pessoalmente, Moria sabia muito bem o quão forte Kaido era. Isso o deixou inquieto, mas ele já havia se posicionado e recuar não era uma opção. Contudo, ao ver Ortorin cumprimentá-lo tão calorosamente, mostrando-lhe o rosto, ele finalmente relaxou. E caramba, foi uma sensação ótima. Algumas pessoas, quando você lhes dá a mão, tentam pegar a milha inteira. Moria era exatamente esse tipo de pessoa. No momento em que percebeu a atitude amigável de Ortorin, ele apenas intensificou sua atuação. Com um aceno altivo e um tom indiferente, disse, há muito tempo o admiro o vice-almirante bem. Sua atitude era extremamente desdenhosa. Vergo lançou um olhar estranho para Moria, sem conseguir entender como ele ousara agir daquela maneira. O que deixou Vergo ainda mais perplexo foi que Ortorin não demonstrou nenhum sinal de estar ofendido. Sorrindo alegremente, ele sentou-se em frente a Moria, tirou um documento do bolso e disse, esta é a carta de nomeação oficial para Shichibukai. Assim que assinar aqui, Sr. Moria, o senhor fará parte da família do governo mundial. Fique tranquilo, somos um grupo muito unido. Os fuzileiros navais recebem de braços abertos um pirata de sua força e reputação no Shichibukai, para que se junte a nós na busca pela paz nos mares. Moria ouviu atentamente, mas algo na forma como foi dito o incomodou. Um grande pirata? Contribuindo para a paz? Essa lógica fazia algum sentido? Ainda assim, ele não insistiu nos detalhes. Com um ar de superioridade, ergueu a xícara de chá, tomou um gole lento e finalmente disse, se eu me juntar ao Shichibukai, o governo mundial perdoará todos os meus crimes passados e me concederá o direito legal de saquear, além de outros privilégios. Correto?
Correto, correto. De agora em diante, quando vocês forem saquear, só precisarão entregar uma parte dos espólios ao governo mundial. Assim, todos esses saques serão perfeitamente legais. Claro, como parte da família do governo mundial, nossa sugestão é que vocês ataquem nações não membro ou potências similares. Dessa forma, todos saem ilesos. Afinal, eles não têm direitos humanos nem proteção legal, explicou Ortorin com cordialidade, num tom quase gentil. Moria sentiu como se uma brisa primaveril tivesse envolvido. Sua impressão sobre os fuzileiros navais estava melhorando a cada segundo. Talvez eles não fossem tão ruins assim, afinal. Pelo bem de Ortorin, juntar-se ao Shichibukai poderia realmente valer a pena. Talvez, ele pudesse até usar o poder dos fuzileiros navais e do governo mundial para lidar com Kaido e resolver sua rixa de uma vez por todas. Com esse pensamento, sua postura suavizou-se e a conversa fluiu com mais naturalidade. Os dois até deram algumas risadas, e o ambiente tornou-se surpreendentemente harmonioso. Assim que os detalhes foram acertados e Moria sentiu que já havia demonstrado a sua força, pegou na caneta e assinou o documento. Ao ver sua assinatura, Ortorin sorriu, recolheu os papéis e estendeu a mão. Parabéns, estimado Sr. Moria. A partir deste momento, o senhor é oficialmente reconhecido pelo governo mundial como membro do Shichibukai. Agora, para garantir que nossa família do governo mundial possa servi-lo melhor, por favor, pague a taxa de garantia Shichibukai de 200 bilhões de belis. Moria estava prestes a apertar a mão de Ortorin quando parou, atônito. O quê? 200 bilhões? A taxa de garantia do Shichibukai. 200 bilhões. Pagável a nós, os fuzileiros navais do G5. Prefere liquidá-la agora ou emitir uma promissória? Perguntou Ortorin com um sorriso afável, mantendo o tom polido. Nunca ouvi falar de pagamento em dinheiro. Rugiu Moria, pulando de pé e batendo com a palma da mão na mesa. A expressão de Ortorin escureceu instantaneamente. Seu maldito ingrato, hein? Moria piscou, incrédulo. Não fora Ortorin que mudará de tom tão repentinamente? Cansei de ser um Shichibukai. Moria disparou, recusando-se a recuar. Você já assinou. Acha que pode simplesmente ir embora? Quem você pensa que é? Ousa zombar dos fuzileiros navais e do governo mundial? Vergo, feche a porta. Hoje vou mostrar a ele que no novo mundo, até os piratas têm que jogar limpo. Ninguém sai impune devendo dinheiro a bem Ortorin. Com um estrondo ao bater com a mão na mesa, Ortorin saltou de pé e deu a ordem em voz alta. Antes que Moria pudesse reagir, Ortorin avançou, agarrando pela gola. Puxou-o com força para baixo, batendo sua cabeça contra a mesa, depois pegou um cinzeiro e o quebrou contra a parte de trás de seu crânio. Moria ficou atônito, não tanto pela dor, embora o golpe fosse humilhante, mas porque simplesmente não conseguia assimilar o que tinha acontecido. Há apenas um instante, Ortorin havia sido todo educado e cortês. Como tudo havia mudado tão repentinamente? Enquanto o pensamento lhe passava pela cabeça, um zumbido agudo encheu seu crânio. O almirante Sengoku manda lembranças, seu idiota, zombou Ortorin. Capítulo 162. O vidro do segundo andar do restaurante estilhaçou-se subitamente, e a figura imponente de Moria irrompeu, aterrissando pesadamente na rua lá embaixo. Uma energia sombria e escura se acumulou rapidamente sob seus pés. Estendendo uma das mãos, ele agarrou uma massa de sombras e rosnou, sombra. Antes que pudesse terminar, um raio cortou o ar. De dentro dele, Ortorin emergiu, agarrando instantaneamente o pulso de Moria. Os reflexos de Moria entraram em ação imediatamente. No instante em que Ortorin o agarrou, ele torceu o pulso, condensando uma lança negra de sombras e a lançando diretamente contra o abdômen de Ortorin, com o objetivo de atravessá-lo. Mas Ortorin nem se deu ao trabalho de se esquivar. Deixou a lança atingi-lo de frente, apenas para que ela se estilhaçasse nas mãos de Moria sem sequer perfurar sua pele. O coração de Moria afundou. Ele estava prestes a mudar de tática quando o rosto de Ortorin se contorceu em um sorriso selvagem. Apertando o aperto, ele puxou o braço de Moria e o ergueu como um boneco de pano, arremessando-o contra o chão. Com um estrondo ensurdecedor, a rua cedeu, deixando uma cratera com o enorme corpo de Moria esmagado em seu centro. Estalando o pescoço e girando o pulso, Ortorin zombou. Mais uma chance de organizar sua resposta, Moria. 200 bilhões. Você vai pagar ou não? Moria não respondeu, apenas o encarou com ódio. Seu corpo escureceu repentinamente. Vendo isso, Ortorin pesoteou impiedosamente seu abdômen. O golpe despedaçou o corpo de Moria em fragmentos de sombra, que imediatamente se transformaram em um enxame de morcegos que inundaram todas as direções. O mago das sombras. Ortorin ergueu uma sobrancelha, intrigado. A Kaji no Mi de Moria impressionou Ortorin, especialmente a habilidade de trocar de lugar com sua sombra à vontade. Essa técnica era perigosamente útil. Erguendo a mão, Ortorin lançou dezenas de raios, dizimando grandes grupos de morcegos das sombras. Quando a tempestade de luz e escuridão se dissipou, ele avistou Moria novamente, desta vez em pé no telhado de um pequeno prédio de 2 andares na rua. Rangendo os dentes, Moria o encarou com raiva. Vou me lembrar disso, bem Ortorin. Da próxima vez que nos encontrarmos, vou garantir que você tenha uma grande surpresa. Aquele breve confronto foi suficiente para Moria entender que ele não era páreo para Ortorin. Exteriormente, ele podia parecer bem, mas por dentro, os ferimentos que Kaido havia causado em seus órgãos não haviam cicatrizado completamente. Ele decidiu imediatamente, chega de luta. Melhor recuar agora, recuperar-se completamente e buscar vingança depois. Após proferir sua ameaça, sua figura desapareceu no mesmo instante. Era um de seus truques característicos, trocar de lugar com uma sombra oculta para se teletransportar instantaneamente. Em vano, quando Kaido quase o matou, foi justamente esse movimento que lhe permitiu escapar bem debaixo do nariz de Kaido. Na história original, Doflamingo havia recebido ordens do governo mundial para eliminar Moria secretamente, mas ele também foi enganado por essa técnica, falhando em acabar com ele. Ao ver Moria desaparecer, Ortorin ergueu uma sobrancelha. Raios fascaram em seus cabelos enquanto uma onda avassaladora de Aqui da observação irrompia dele, expandindo-se para fora. Não apenas a ilha, vastas extensões do mar circundante agora estavam sob sua percepção. Este era o seu Aqui da observação, amplificado massivamente pela Goro Goro no Mi, conferindo-lhe um alcance de monitoramento imenso. Quase instantaneamente, um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. Eu estava me perguntando até onde você conseguiria correr. Assim que as palavras saíram de seus lábios, um estrondo de trovão sacudiu o ar, e ele desapareceu. No porto escondido da ilha, Moria emergiu de um armazém discreto, o rosto contorcido de raiva enquanto praguejava baixinho. Malditos fuzileiros navais, eu vou fazer vocês. Antes que pudesse terminar, um relâmpago explodiu acima de sua cabeça, e Ortorin materializou-se no ar, diretamente sobre ele.
Machado relâmpago justo, rugiu Ortoren. Sua perna desceu do céu como um machado de batalha, mirando diretamente na cabeça de Moria. Moria ficou paralisado de choque. Ele jamais imaginaria que seu movimento de fuga característico seria neutralizado instantaneamente por Ortoren. Não havia tempo para se esquivar. Ele só pôde cruzar os braços em forma de X acima da cabeça, preparando-se para bloquear o golpe. No instante seguinte, o tornozelo de Ortoren se chocou contra sua guarda. A força descomunal fez com que as pernas de Moria atravessassem a espessa pedra sob seus pés, cravando no chão. Seus braços tremiam violentamente, incapazes de resistir à força monstruosa de Ortoren. Fazendo força, ele virou a cabeça para o lado, mas a pressão era demais. Seus braços cruzados se abriram com um impacto. O chute de Ortoren atingiu seu ombro em cheio, fazendo-o cair de cara no chão. A terra explodiu, levantando poeira por toda parte. Gecko Moria, disse Ortoren, espantando a fumaça com um gesto de mão, sua voz calma e zombeteira. Seus truques não significam nada para mim. Só aqueles que eu escolho libertar quando estou com vontade conseguem escapar das minhas mãos. Entendeu? Assim que as palavras saíram de sua boca, uma sombra surgiu do chão, atingindo no peito. Ortoren nem sequer hesitou, deixando que a arma o atingisse. Lança de sombras. Moria rugiu de frustração, mas a lança negra das sombras não conseguiu perfurar seu corpo. Com um leve sorriso, Ortoren avançou passo a passo, a arma tremendo e se curvando sob a pressão esmagadora. Finalmente, com um estalo seco, ela se partiu em pedaços. Sacudindo a poeira do peito, Ortoren perguntou pacientemente: então, qual é a sua resposta? Vai pagar ou não? Minha paciência está se esgotando. Enquanto falava, raios crepitavam em seus punhos, sua aura subindo cada vez mais, a presença opressiva do Aqui do Conquistador se intensificando ao seu redor. Moria estava furioso, mas contra aquele monstro ele era impotente. Não conseguia lutar, não conseguia fugir. Por um instante, enquanto olhava para Ortoren, a sombra de Kaido o envolveu, arrastando de volta para aquele pesadelo. Sim, Moria temia Kaido. Apesar de toda a sua conversa sobre vingança, a verdade era que após sua derrota, seu espírito havia sido quebrado. Por mais de uma década, ele se escondeu no Triângulo das Trevas, recusando-se a encarar o mundo. Até mesmo seu suposto plano de vingança era patético. Reunir um exército de zumbis para lutar contra Kaido, sem jamais ousar enfrentá-lo diretamente. Tanto que seu bordão passou a ser: deixo isso com você. Não chegue mais perto. Gaguejou Moria, caindo no chão. Conforme os passos de Ortoren se aproximavam, ele recuou desajeitadamente, tentando se distanciar. Ao ver o rosto aterrorizado de Moria, Ortoren sentiu uma pontada de decepção. Ele se lembrou de tê-lo visto de longe em Logeton, quando Moria ainda era uma figura poderosa e renomada do Mar do Oeste. Naquela época, pelo menos sua presença era imponente. Mas agora ele não passava de um fracasso vazio e destruído. E naquele momento, Ortoren finalmente entendeu as antigas palavras de Garp. Existe uma enorme diferença entre um punho cheio de convicção e um que a perdeu. Mas é justamente por isso. Você é perfeito para ser um Shichibukai, pensou Ortoren com desdém. Assim que perdeu o interesse e se preparou para seguir as ordens do almirante Sengoku, derrotar Moria, capturá-lo e enviá-lo ao quartel-general da Marinha. Moria exclamou desesperadamente: não me mate. Eu acabei de te oferecer uma refeição. Eu realmente não tenho 200 bilhões de belis. Kaido levou todo o meu tesouro de volta para Wano. Mas eu ainda tenho uma tecnologia poderosa. Tecnologia? Ortoren ergueu uma sobrancelha, baixando o punho, com a curiosidade aguçada. Que tipo de tecnologia? Encontrei isso em ruínas antigas. Uma técnica para transformar ilhas em navios de guerra. Com ela, você pode construir fortalezas móveis enormes, como gigantescos navios de guerra à vela do tamanho de ilhas. Moria engoliu em seco, deixando escapar rapidamente. Nesse instante, um lampejo de compreensão iluminou os olhos de Ortoren. Claro, na história original, depois de deixar o Novo Mundo, Moria havia improvisado exatamente isso no Triângulo do Diabo. O Thriller Bark, conhecido como o maior navio de 3 mastros do mundo. Exatamente como ele disse, do tamanho de uma ilha e capaz de se mover. Capítulo 163. Ortoren ficou genuinamente intrigado com a tecnologia. Se ele conseguisse pôr as mãos nisso, o desenvolvimento do Call Belt se tornaria muito mais prático. Em vez de modificar aleatoriamente ilhas ricas em recursos aqui e ali, ele poderia convertê-las e agrupá-las em uma região para desenvolvimento concentrado. Isso economizaria muito esforço. E quanto à base dos fuzileiros navais G5? Não seria possível fazer o mesmo lá? G5 era a base de linha de frente dos fuzileiros navais, a ponta de lança de sua força no Novo Mundo. Para onde quer que a linha de frente se deslocasse, G5 tinha que se mover junto. Nos últimos anos não houve muitas mudanças, então a base permaneceu no mesmo lugar. Mas se as coisas mudassem novamente, o G5 teria que se realocar e reconstruir tudo do zero. Isso foi um enorme desperdício de tempo e mão de obra. Mas se a tecnologia de Moria pudesse transformar G5 em um navio de guerra, ele poderia simplesmente levar a base para onde fosse necessário, e lutar enquanto se movesse. Perfeito. E no futuro, a mesma tecnologia poderia ser aplicada à Cidade Dourada de Tesouro. Aquele lugar tinha um potencial enorme. Originalmente foi construído sobre 2 tartarugas ilha colossais. Modificá-lo para transformá-lo em um navio de guerra insular móvel seria ideal. Com esse pensamento, a expressão selvagem de Ortoren suavizou-se, dando lugar a um sorriso afetuoso. Ele ajudou Moria a se levantar do chão e disse alegremente: viu? Por que você não disse que tinha algo tão valioso antes? Se tivesse dito, não teria sofrido assim. Moria observou a rapidez com que a expressão de Ortoren mudou e quase deixou escapar uma reclamação. Mas, no fim, não se atreveu. Em vez disso, murmurou ressentido: entrei em pânico e esqueci. Vice-almirante bem, isso poderia ao menos cobrir a taxa de garantia do Shichibukai? Não. Ortoren balançou a cabeça sem hesitar. No máximo, eu avaliaria em 20 bilhões de belis. Você ainda não desenvolveu essa tecnologia, então ninguém sabe se ela é real, se funciona ou quão eficaz é. Atribuir 20 bilhões já é um gesto de respeito da minha parte. Você não concorda? Moria abriu a boca para argumentar, mas o raciocínio de Ortoren era irrefutável. Se eu investir recursos nisso e se revelar inútil, terei um prejuízo ainda maior. Então, no máximo 20 bilhões. Isso significa que você me deve 180 bilhões de belis. O que acha? Ortoren tirou a poeira do casaco de Moria com um sorriso amigável. Moria hesitou por um momento, depois cerrou os dentes. Ainda tenho 40 bilhões de belis guardados na casa de câmbio do mundo sombrio. É tudo que me resta. Posso te pagar o resto por enquanto? Não se preocupe, assim que eu tiver o dinheiro te pago.
Hahaha, claro. Todos nós fazemos parte da grande família do governo mundial. Acredito na sua palavra. Ortorin riu gostosamente, dando-lhe um tapinha no ombro. Moria finalmente soltou um suspiro de alívio. Mas antes que pudesse relaxar completamente, Ortorin acrescentou. Dito isso, tem um plano de cooperação ainda melhor. Interessado? Moria estava completamente perplexo. Como podiam estar tentando se matar num segundo e falando em cooperação no seguinte? Essa sua Kaji não me consegue controlar cadáveres, não é? Perguntou Ortorin. Embora confuso, Moria assentiu. Sim, funciona. Eu planejava desenvolver essa habilidade ainda mais. Meu objetivo é construir um exército de zumbis para lutar contra Kaido. Para isso, inclusive, estabeleci uma parceria com um médico renomado chamado Ogubaki. Ele é fascinado pelo estudo da vida e da morte e concordou em trabalhar comigo. Kaido pode esperar e interrompeu Ortorin com um gesto de mão. Tenho indústrias que precisam de uma grande quantidade de mão de obra barata. Se você estiver disposto a cooperar, perdoarei a dívida que você me tem. E se nossa parceria for bem sucedida, poderemos nos tornar verdadeiros aliados. Sou um homem justo, se os lucros forem bons, até lhe darei uma parte. O que você quer dizer com Kaido pode esperar? Moria queria reclamar, mas a imagem de Kaido passou pela sua mente, e o velho medo voltou a assombrar. Ele sempre falava muito sobre vingança, mas nunca agiu, simplesmente porque não via uma saída concreta. Agora, com Ortorin lhe dando essa desculpa, ele finalmente conseguiu uma brecha. Após um breve silêncio, Moria decidiu aceitá-la. Além disso, Ortorin era o tipo de homem com um sorriso de duas caras. Superficialmente parecia educado, falando sobre cooperação e agindo como se estivesse aberto à sua opinião. Mas quem poderia dizer o que aconteceria se você o rejeitasse? Ele mudaria de ideia novamente? Foi exatamente por isso que Moria não se atreveu a recusá-lo. Que tipo de cooperação? Estou muito interessado, disse Moria rapidamente, firmando a voz. Mineração. Ortorin inclinou-se para frente como se estivesse compartilhando um segredo. Flevance, no Mar do Norte, há uma grande chance de que aquele lugar enfrente grandes problemas em breve, interrompendo a mineração de chumbo branco. Você sabe sobre chumbo branco, não sabe? Chumbo branco era infame. Moria já tinha ouvido falar dele e assentiu imediatamente. Esse material é tóxico para minerar. Flevance quase certamente será destruída pela síndrome do chumbo branco após gerações de mineração. Mas o chumbo branco é um metal precioso, essencial para indústrias militares avançadas. Sua demanda não diminuirá, pelo contrário, só aumentará à medida que a era mergulha no caos. Então, Don Quixote do Flamingo e eu planejamos assumir o comércio de chumbo branco após a queda de Flevance. É claro que precisaremos de uma enorme força de trabalho para a mineração, explicou Ortorin. Ele não tinha intenção alguma de revelar o plano de desenvolvimento do Call Belt para Moria. Sengoku havia ordenado sigilo absoluto, e Ortorin não estava disposto a confiar em Moria a esse ponto. Mas a confiança poderia ser construída passo a passo. O projeto Chumbo Branco seria um teste. Se tudo corresse bem, os laços entre eles poderiam se fortalecer. E mais tarde, quando chegasse a hora certa, ele poderia trazer Moria também para o projeto Call Belt. Já que a extração de âmbar causa envenenamento. Você quer dizer que meus zumbis vão fazer isso? Perguntou Moria, sem expressão. Que tipo de mente empresarial insana era essa? Então o maior potencial da sua Akuma no Mi não era o combate, mas sim a produtividade? Por um instante, Moria chegou a pensar que se tivesse conhecido Ortorin antes, talvez não tivesse se tornado um pirata, poderia ter se transformado em um capitalista. Um magnata dos mercados. Exatamente, disse Ortorin com seriedade. Fornecerei uma grande quantidade de mão de obra pirata barata, importada de Impel Down. Enviem-nos para o Mar do Norte para minerar. Mas eles não podem trabalhar sem parar, então aqui está a ideia. Durante o dia, eles descansam enquanto seus cadáveres, movidos pelas sombras, mineram. À noite, depois de descansarem, eles trabalham ao lado dos cadáveres. Dessa forma, a eficiência dobra. O mesmo número de trabalhadores, o dobro do lucro. Moria ficou boquiaberta, sem palavras. Ortorin prosseguiu. Assim que esta operação estiver em pleno funcionamento, com a produção e o preço do chumbo branco, a dívida que você me deve não importará. Aliás, com os dividendos, você poderá se tornar um dos homens mais ricos dos mares. Então vingar-se de Kaido será fácil. Coloque uma recompensa de centenas de bilhões, ou até mesmo 1 trilhão, pela cabeça dele. Não faltarão pessoas ansiosas para ir atrás dele. Mesmo que não consigam matá-lo, irão desgastá-lo. Moria não achava que os números de Ortorin fossem exagerados. Mesmo que não soubesse o valor exato do chumbo branco, ele sabia que Flevance havia se tornado o reino mais rico do Mar do Norte unicamente por causa dele. Essa era a riqueza de uma nação inteira, a mais rica em seu mar. E se esse tipo de riqueza estivesse concentrado em mãos privadas? Isso seria inacreditável. Moria saiu do transe. Olhou para Ortorin com vontade de perguntar se os fuzileiros navais sequer tinham permissão para fazer coisas desse tipo. Mas ao se lembrar da arrogância de Ortorin mais cedo e de como ele havia extorquido descaradamente um Shichibukai, percebeu que a pergunta não fazia sentido. Se os fuzileiros navais permitiam ou não, Ortorin claramente não se importava. Enquanto Moria ainda processava esses pensamentos, Ortorin de repente passou o braço em volta de seu ombro, rindo. Vamos lá, vamos lá. Como dizem, sem briga não há amizade. Isso não é algo que podemos resolver em alguns minutos. Vamos voltar para o restaurante, comer e conversar direito. Moria, o restaurante que você destruiu completamente, como é que ele ainda está aberto? Capítulo 164. Novo Mundo, Mares de Totoland. Como uma nação pirata dentro do território de um Yonkou, as águas próximas ao núcleo da ilha Whole Cake estavam firmemente sob o controle da Big Mom. No entanto, naquele momento, um navio de guerra da marinha navegava ali abertamente, completamente indiferente à presença iminente dos piratas da Big Mom, porque este navio de guerra ostentava a bandeira dos fuzileiros navais do G5. Em seu convés, Ben Ortorin e Moria estavam sentados lado a lado, varas de pesca nas mãos. Ortorin tinha uma expressão carrancuda, enquanto Moria parecia inquieto. O motivo era simples. Moria, graças à sua sorte, já havia fisgado 4 ou 5 peixes grandes seguidos, enquanto Ortorin ainda não tinha pescado nenhum. Nesse instante, a linha de Moria ficou tensa novamente. Seu rosto se contorceu em desespero enquanto ele lançava um olhar nervoso para Ortorin. Vice-almirante Ben, eu juro que não foi minha intenção. Ortorin, embora visivelmente fervendo de ciúme, forçou um sorriso e disse. Intencionalmente ou não, que diferença faz? Isso não é bom?
Rápido, puxe-o para cima, vamos ver que tipo de peixe é. Que bom. Continue assim e eu vou acabar pendurado na sua vara de pescar como isca. Moria chegou a pensar em colocar um capacete, com medo de que Orthorin perdesse a cabeça e o esmagasse com um golpe. Enquanto ele se aproximava cautelosamente, o Dendemushi de Orthorin soou de repente. Isso mudou o foco de Orthorin. Ele enfiou a mão no casaco, tirou-a de lá, deu uma olhada rápida e respondeu com um sorriso. Almirante, quais são as suas ordens? Como está indo a tarefa que lhe dei? Perguntou Sengoku casualmente de seu escritório, tomando um gole de chá. Está tudo resolvido. Depois de uma conversa amigável com o Sr. Gekko Moria, ele concordou em se tornar um Shichibukai e se juntar à nossa grande família do governo mundial. Ele até prometeu conter suas atividades de pirataria e se esforçar para ser um Shichibukai íntegro. Aliás, ele também firmou um acordo de cooperação com nossos fuzileiros navais do G5. Ele é praticamente um parceiro próximo agora. Ele está bem ao meu lado, e pretendo levá-lo à ilha Whole Cake para ampliar seus horizontes e conhecer o resto de nossos parceiros, disse Orthorin alegremente. Sengoku piscou. Que tipo de cooperação você está falando? O projeto de mineração de chumbo branco no Mar do Norte. Eu não mencionei isso para você da última vez, explicou Orthorin. Após mais um pouco de conversa informal, Orthorin fez um gesto para que Moria atendesse a ligação. Moria, incapaz de recusar, aceitou respeitosamente o Dendemushi. Almirante Sengoku, peço desculpas pela minha arrogância e má conduta do passado. Após uma conversa sincera com o vice-almirante Ben, percebi o erro que cometi. Lamento profundamente os problemas que minhas ações passadas como pirata causaram aos povos dos mares e à marinha. Embora agora ostente o título de Shichibukai, compreendo quão tolo e errado eu fui. De agora em diante, cooperarei ativamente com as operações da marinha e me esforçarei para me tornar um Shichibukai íntegro, assim como disse o vice-almirante Ben. Sengoku jamais imaginou que ouviria tais palavras de um Shichibukai. Um Shichibukai justo. Que conceito absurdo era esse? E ainda assim, apesar do absurdo em suas palavras, Sengoku pôde sentir o remorso de Moria e perceber que Orthorin havia cumprido suas ordens à risca. Sem dúvida alguma, Orthorin era seu subordinado mais confiável, alguém que sabia como aliviar os fardos de seu superior. Se todos os Shichibukai tivessem a sua consciência, nosso trabalho seria muito mais fácil. Seus crimes já foram perdoados pelo governo mundial, então não vou me alongar sobre eles. Admitir seus erros e corrigi-los é a maior virtude. Espero que você se lembre do que disse hoje e viva de acordo com isso, disse Sengoku com seriedade. Moria realmente fora uma ameaça no passado, saqueando, massacrando, deixando destruição por onde passava. Mas já que o governo mundial lhe concederá anistia, o que Sengoku poderia fazer? Como almirante da marinha, tudo o que ele podia fazer era aconselhá-lo e esperar que ele não causasse problemas novamente. Por meio de Moria, Sengoku vislumbrou uma nova maneira de lidar com os Shichibukai. Eles deveriam ser devidamente educados. Veja só, outrora um criminoso impiedoso, agora pregando justiça a cada instante. O que foi isso? A transformação da civilização espiritual. Orthorin lidou com a situação de forma brilhante. De agora em diante, sempre que um novo candidato se juntar ao Shichibukai, eles deverão enviar o próprio comissário político dos fuzileiros navais Orthorin, para conversar com ele e reformá-lo. Se as coisas continuassem assim, talvez os Shichibukai não parecessem tão detestáveis afinal. Contudo, o almirante Sengoku não tinha intenção de continuar sua conversa com Moria. Logo, o Dendemushi estava de volta nas mãos de Orthorin, e Sengoku perguntou. Vi o memorando que você enviou há alguns dias. O que exatamente esse Drácula Mihawk fez para provocá-lo? Me provocar? Respondeu Orthorin com uma risada alegre. Ele não te provocou, e mesmo assim você está sugerindo que aumentemos a recompensa por ele e até propondo que enviemos aquele tal de Garp para caçá-lo. O que exatamente você quer dizer com isso? Perguntou Sengoku, confuso. Ah bem, é o seguinte. Não tínhamos discutido antes que Mihawk seria adequado para ser um Shichibukai? Você se lembra? Explicou Orthorin. Sim, eu me lembro. Respondeu Sengoku. Mais cedo, na Ilha Polispiana, encontrei Mihawk e mencionei a ideia do Shichibukai. Ele não se interessou e até afirmou que não tinha medo de ser caçado. Pensei, isso não é uma afronta? Ele está menosprezando nossos fuzileiros navais, não é? Então, imaginei que deveríamos pressioná-lo um pouco. Garp-san anda ocioso ultimamente mesmo. Melhor fazê-lo se mexer em vez de ficar sentado no quartel-general comendo senbei. Se ele encontrar Mihawk e lhe der uma boa surra, Mihawk aprenderá rapidamente que a autoridade dos fuzileiros navais não deve ser desafiada. Nesse ponto, ele provavelmente aceitará se tornar um Shichibukai. Você não acha? Perguntou Orthorin respeitosamente. Sengoku ficou em silêncio do outro lado do Dendemushi por um longo momento antes de finalmente perguntar. Será que ele não quer ser um Shichibukai? Ou será que ele não quer pagar a taxa de garantia de 20 bilhões? Orthorin fingiu-se de desentendido. Não são a mesma coisa? Recusar-se a me pagar significa recusar-se a se tornar um Shichibukai, não é? Não é recusar-se a dar prestígio à nossa marinha? Não é desafiar a autoridade da marinha? Não é opor-se ao governo mundial? Não é um crime hediondo? Moria, que ouvia tudo de perto, ficou estupefata. Que diabos? Recusar-se a pagar Orthorin agora é um crime hediondo? Um ato de desafio contra o governo mundial? O que o chocou ainda mais foi que Sengoku, depois de pensar por um momento, concordou. Você tem razão. Ando irritado com aquele velho idiota do Garp ultimamente. Ele fica pedindo folga enquanto eu estou exausto. Por que ele deveria ter folga? Vou designá-lo para caçar o Mihawk no Novo Mundo imediatamente. Então deixarei em suas mãos. Mihawk precisa experimentar a punição merecida da marinha. Não se preocupe, quando eu for para a ilha Whole Cake, também coordenarei com os piratas da Big Mom. Garantiremos que eles aumentem a pressão sobre Mihawk também. Deixe-o entender que se tornar um Shichibukai ou não é a escolha dele. É a marinha que decide. Tudo o que ele precisa fazer é seguir ordens e pagar a taxa. Caso contrário, ele clamará por ajuda aos céus e à terra e ninguém o ouvirá. Deixe-o experimentar em primeira mão o que significa enfrentar a escuridão da sociedade, disse Orthorin alegremente. Cuidado com as palavras. Como pode chamar isso de escuridão da sociedade? Trata-se de cooperação entre militares e civis, unindo forças locais para derrotar a arrogância dos piratas. Advertiu Sengoku mais uma vez com seriedade. Quanto aos piratas da Big Mom, que tipo de civis eram eles? Cidadãos problemáticos ainda eram cidadãos. Sim. Com certeza aprenderei mais com você a esse respeito. Orthorin concordou prontamente. Ele usava expressões como escuridão da sociedade de propósito. Se você não disser essas coisas, como líder o corrigirá? De que outra forma sua sabedoria e visão superiores se destacarão? A bajulação era uma arte, e Orthorin era claramente um mestre nela. Após um breve momento, Orthorin desligou o Dendemushi
Mushi. Virando-se para Moria, lançou-lhe um olhar confuso. O que significa essa expressão? Tem algo a dizer? Moria balançou a cabeça lentamente. Não, eu só percebi depois de ser um pirata por tanto tempo que só hoje eu realmente entendi. Como posso dizer? O poder dos seus fuzileiros navais. Quando a força mais poderosa do mar abandonou todo o senso de vergonha, pensou Moria, foi aí que eles se tornaram verdadeiramente formidáveis. Inimaginavelmente formidáveis. Ah, é o que a sociedade nos força a ser, suspirou Ortoren. Todos nós queremos ser fuzileiros navais puros, mas as circunstâncias não permitem. Este foi o caminho que ele e o almirante Sengoku trilharam, suportando humilhações e carregando fardos. Se não o tivessem feito, a marinha não teria futuro. Sacrificar o ego em prol de um bem maior. Esse era o espírito da devoção. Capítulo 165. No salão de recepção do castelo em Totoland, Doflamingo estava sentado ao lado de Ortoren, observando Gecko Moria, que parecia um pouco inquieto e desajeitado, com um olhar estranho. Doflamingo ainda nutria certa admiração por Ortoren. Quanto tempo havia se passado desde o último encontro deles? E ele já havia convencido outro azarado a se tornar um Shichibukai? Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, Ortoren perguntou com um sorriso. Doflamingo, como estão as coisas em Flevance? Está piorando. Corre a notícia de que a família real de Flevance já pediu asilo e Mary Geoise aprovou. Seus nobres de alto escalão começaram a migrar para lá, respondeu Doflamingo com um suspiro. Já era o ano de 1502 no calendário do Círculo Marítimo. Esperava-se que Flevance caísse por volta de 1504, o que significava que o país tinha apenas 1 ou 2 anos antes de seu colapso. E esse colapso não seria repentino, mas sim uma morte lenta e prolongada. Primeiro, os governantes abandonaram completamente a nação, fugindo para Mary Geoise com a riqueza que haviam extorquido do povo durante anos. Os cidadãos abandonados, mergulhados no caos, gradualmente se entregaram à tirania da maioria. Eventualmente, Flevance foi palco de levantes massivos, ameaçando a segurança e a estabilidade dos países vizinhos. Ao mesmo tempo, as nações vizinhas temiam a propagação da síndrome do chumbo branco e fecharam suas fronteiras. Por todas essas razões, a outrora nação mais próspera do Mar do Norte encontrou sua completa destruição em 1504. Então, está na hora de começarmos a fazer os preparativos. Para a mão de obra, já garanti 50.000 piratas importados de Impel Down. E agora trouxemos um novo parceiro. Deixe-me apresentá-lo. Este é Gecko Moria, uma figura proeminente do Mar do Oeste e agora também um Shichibukai. Sua Kaji não me permite que ele controle sombras para animar cadáveres e perfeito para mineração em Flevance. Ortoren deu um tapinha no ombro de Moria com um sorriso enquanto o apresentava Doflamingo. Doflamingo não estava muito familiarizado com os poderes de Moria, então perguntou curioso. Tipo os caras aqui em Totoland? Os caras usam almas para se mover, mas ele pode usar sombras? Moria não conseguia avaliar com precisão a relação entre Doflamingo e Ortoren, mas era claramente mais próxima do que a sua própria. Ele não tinha intenção de ofender Doflamingo, então explicou suas habilidades em detalhes com entusiasmo. Os três continuaram discutindo seu ambicioso empreendimento de mineração até que pouco depois, Charlotte Linlin e Katakuri entraram no salão de banquetes. Doflamingo levantou-se imediatamente com perfeita cortesia. Moria também não hesitou. Após a brutal surra que levou de Kaido, ele nutria um profundo respeito pelos grandes piratas do Novo Mundo. E no caminho para cá, Ortoren já havia explicado. Charlotte Linlin era sua mãe. Como ele poderia não demonstrar respeito? Independentemente da relação entre mãe e filho, nenhum dos dois era alguém que ele pudesse se dar ao luxo de ofender. Charlotte Linlin ainda tratava Ortoren com considerável respeito, sem demonstrar nada da sua habitual arrogância de grande pirata. Ela riu calorosamente e disse: Mamãe, ver vocês aqui me faz sentir como se os melhores amigos do meu filho tivessem vindo nos visitar. Não precisa ser tão formal. Já que vocês são todos bons amigos do Ortoren, podem se sentir em casa. Após cumprimentar Doflamingo e Moria, Charlotte Linlin finalmente voltou seu olhar para Ortoren, revirando os olhos enquanto dizia: G5 não fica exatamente longe da ilha Whole Cake, não é? Faz um tempão que você não visita sua velha. Ortoren respondeu com um toque de constrangimento. Estive ocupado, sabe? Virei com mais frequência quando tiver tempo. Para ser sincero, ele também não via Charlotte Linlin há séculos. Ao vê-la hoje, não pôde deixar de se surpreender. Que tipo de tecnologia obscura sua mãe usava para congelar sua aparência e figura? Ela não havia começado a desaparecer nem um pouco. Enquanto isso, Charlotte Linlin também observava Ortoren atentamente. Mesmo sem contato direto, ela conseguia perceber mudanças sutis. Ele parecia mais forte e confiante do que antes. Suas habilidades deviam ter evoluído consideravelmente. A essa altura, derrotá-lo talvez não fosse tão fácil para ela. Isso só significava que ela não podia se dar ao luxo de relaxar. Ela precisava intensificar seus treinos para manter sua força afiada. Caso contrário, aquele pirralho poderia um dia usá-la como trampolim para se tornar um almirante. De fato, a relação entre Ortoren e Charlotte Linlin continuava tão complicada quanto sempre. Ortoren ainda se lembrava do carinho e da gentileza dela, mas nunca baixava a guarda perto dela. Charlotte Linlin era igual. Embora considerasse Ortoren seu filho mais querido, sua posição como oficial da marinha significava que ela nunca poderia confiar totalmente nele. Apesar de manterem uma relação de cooperação, ambos sempre desconfiavam um do outro. Doflamingo e Moria perceberam que ainda tinham mais a discutir. Como forasteiros não queriam se intrometer, então sugeriram um passeio pela ilha Whole Cake para testemunhar o poder dos piratas da Big Mom. Katakuri entendeu o recado e os conduziu para longe. Em pouco tempo, apenas Ortoren e Charlotte Linlin permaneceram. Charlotte Linlin sentou-se no sofá com desenvoltura e perguntou: Como anda sua saúde ultimamente? Ainda perdendo o controle durante a lua cheia? Sim. Ortoren sentou-se à sua frente, pegou uma xícara de chá da mesa, tomou um gole e disse: Mas está muito melhor do que antes. O método que você me ensinou ainda funciona. Aliás, e você? Ainda tem esses episódios de compulsão alimentar? Igual a sempre. Charlotte Linlin suspirou ao ouvir isso, com um tom de voz que demonstrava um toque de impotência. Ortoren abriu a boca, hesitou por um instante e depois fechou-a novamente sem dizer nada. Charlotte Linlin lançou-lhe um olhar curioso. O que você está tentando dizer, garoto? Disse Ortoren, parecendo um pouco sem jeito. Eu estava pensando, já que o G5 não fica tão longe da ilha Whole Cake, sempre que você sentir que está perdendo o controle, tipo quando um episódio pode acontecer, você poderia me avisar com antecedência. Eu poderia arranjar um tempo para ir te dar um trato. Não é como se eu não pudesse. Seu pirralho.
Parece que você só está procurando uma desculpa para testar a força da sua velha, é? Charlotte Lilling praguejou com um meio sorriso de escárnio. A verdade é que, olhando para ela agora, Ortorin tinha motivos para acreditar que a força dela era muito maior do que ele se lembrava daquele ponto da história original. Sua mãe sempre possuía um dos talentos mais excepcionais de todo o mundo pirata. Em sua juventude, ela se apoiava nesse talento para causar destruição sem limites. Na meia-idade, atormentada por um estranho transtorno alimentar e outros problemas, começou a se entregar aos excessos, comendo e bebendo sem restrições. Some-se a isso sua busca incessante por filhos ao longo dos anos, e fica claro que ela nunca havia desenvolvido plenamente seu verdadeiro potencial. Ortorin chegou a pensar que se sua mãe tivesse de fato combinado seu talento natural com esforço incansável, o título de homem mais forte do mundo, talvez nunca tivesse ido para a Barba Branca. Sem querer prolongar o assunto, Charlotte Lilling mudou de assunto. Os lucros dos nossos negócios anteriores já foram liquidados. Você pode levá-los consigo quando for embora. As incursões da Marinha G5, ou melhor, as operações de repressão contra piratas eram constantes, e os lucros eram consideráveis. Tanto do Flamingo quanto Toto Land atuavam como distribuidores dos produtos da G5. Parecia que Charlotte Lilling estava pronta para acertar as contas com Ortorin. Entendi. É só carregar no meu navio de guerra. Eu levo quando for embora. Aliás, o Katakuri mencionou isso da última vez. O Doflamingo e eu estamos planejando abrir uma rota através do Cal Belt, uma passagem direta do Mar do Norte para o Novo Mundo. Eu já garanti a tecnologia necessária. Podemos lançar a qualquer momento. Assim que estiver funcionando, poderemos transportar todos os tipos de mercadorias e suprimentos que Toto Land precisa diretamente do Mar do Norte, sem parar. Explicou Ortorin. Ele me disse sim. Também conversei com nosso consultor financeiro, e ele concordou que o projeto tem um enorme potencial. Portanto, estou muito disposta a prosseguir com essa parceria. Os lábios de Charlotte Lilling se curvaram em um sorriso cheio de expectativa. Após uma pausa, ela encarou Ortorin com um olhar perspicaz. Mas apenas um G5 não exige um capital tão grande nem um fluxo de renda tão constante. Mesmo assim, você está determinado a montar isso. Thorin, quais são seus planos? Quando se tratava de colaborações profundas como essa, era impossível esconder algo de Charlotte Lilling. Ortorin entendia isso perfeitamente e não via motivo para ocultar nada. Calmamente ele respondeu. O poder militar não vem de quem ocupa a patente mais alta, de quem é almirante da frota ou de quem é almirante. Pertence a quem pode alimentar o exército, quem controla a logística, quem tem os fundos para pagar a todos. Neste momento, tudo isso na Marinha está nas mãos de Mary Geoise. Não é óbvio o que pretendo fazer? Ei? Charlotte Lilling soltou uma risadinha maliciosa. Sem dúvida você é ambicioso. Mas com uma ambição dessas, você merece ser o meu filho de maior orgulho. Para Charlotte Lilling, piratas e o governo mundial não eram diferentes em sua essência. Na verdade, o governo mundial era a maior organização predatória existente, e a Marinha era seu cão de guarda. Removendo a fachada de justiça e propaganda, qual era a diferença real entre eles e os piratas? Se um dia Ortorin realmente assumisse o controle da Marinha, porque seu território, Toto Land, não poderia se tornar o novo e suposto governo mundial. E quanto ao seu passado como pirata? A história sempre foi escrita pelos vencedores. No entanto, pelo modo como ela pensava, uma coisa era clara. Charlotte Lilling ainda queria ser chefe de Ortorin. Isso nunca havia mudado. Capítulo 166. Ortorin não respondeu ao comentário de Charlotte Lilling. Em vez disso, perguntou. Como andam as coisas em Toto Land ultimamente? Você está perguntando para obter informações ou apenas em nível pessoal? Rebateu Charlotte Lilling. Ortorin sorriu. Pessoal. Charlotte Lilling assentiu com a cabeça e continuou. As coisas estão indo bem. Recentemente decidi reformar a estrutura administrativa da família para que Toto Land funcione mais como uma nação propriamente dita. Em cada ilha designarei um oficial da família como ministro local. A partir daí, eles construirão seus próprios sistemas administrativos específicos para cada ilha. Passo a passo, de baixo para cima, teremos o controle total da nação. Enquanto Ortorin ouvia, percebeu que concordava consigo mesmo. Esse era o sistema que mais tarde se tornaria um modelo de governo permanente dos piratas da Big Mom, essencialmente uma estrutura burocrática. E de fato, esse sistema contribuiu muito para tornar o território pirata de Toto Land mais formalizado e semelhante a um estado. Enquanto Ortorin ponderava, Charlotte Lilling prosseguiu, com a voz carregada de expectativa. Dessa forma, nossos piratas da Big Mom desfrutarão de um ambiente estável, atrairão mais capital e gerarão maiores lucros. Esses lucros poderão então ser convertidos em armas, navios de guerra e exércitos. Com o tempo, nem mesmo Barba Branca conseguirá me derrubar. O título de Roger como rei dos piratas foi construído sobre as ondas de uma era que ele criou. E eu, mais cedo ou mais tarde, me sentarei nesse trono como governante supremo destes mares. Em seguida, ela lançou um olhar de insatisfação a Ortorin. Se você estivesse disposto a voltar agora, poderíamos declarar guerra total aos piratas do Barba Branca imediatamente. Com nós dois juntos, quem neste mundo poderia nos deter? Ortorin não conseguia se livrar da sensação de déjà vu. Shiki não usou praticamente o mesmo tom quando tentou atrair Roger durante a Edward. Pensar em Shiki trouxe a mente de Ortorin em Peldown. Na linha do tempo original, Shiki deveria estar se preparando para escapar agora mesmo. Mas isso era impossível aqui. Depois que Shiki foi capturado, Ortorin sugeriu colocar uma coleira nele. Claro, o cara poderia cortar as próprias pernas e voar para longe. Mas será que ele ia cortar a própria cabeça e voar com ela? Ele não era nenhum feiticeiro que invocava cabeças voadoras. Olhando para trás, Ortorin percebeu que era muito jovem naquela época, não tão astuto quanto era agora. Se fosse hoje, ele não teria dito aos fuzileiros navais para colocarem uma coleira de pedra do mar em Shiki. Ele preferiria deixar Shiki escapar novamente, só para poder capturá-lo uma segunda vez. O mesmo homem, duas grandes conquistas, isso é ciclo sustentável de recursos. Afastando esses pensamentos, Ortorin perguntou. Certo, sobre aquela produção de armas que pedi para o Katakuri mencionar. Como está indo? Agora que vocês têm fundos a caminho, nós do G5 estamos planejando fazer outra compra. Além disso, o governo mundial está prestes a começar a terceirizar a fabricação de armas. Se a capacidade de produção de vocês for suficiente, deveriam apresentar uma proposta. Contra quem? Charlotte Lilling revirou os olhos.
Ortorin bateu no peito com confiança. Eu sou um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Posso servir de intermediário e recomendá-lo. Pelo que eu vi, o comandante da frota está encarregado de supervisionar o projeto. Mas não se preocupe, também tenho bons contatos por lá. Assim que estiver pronto, no momento em que os superiores liberarem as coisas, posso colocá-lo lá imediatamente. Charlotte Linley olhou para ele com ceticismo. Como intermediário, você está planejando ficar com uma parte do lucro, não é? Isso é injusto. Até irmãos prestam contas e nós não somos exceção. Se eu me dou a todo esse trabalho para conseguir um canal de vendas enorme para você, não deveria receber alguma compensação pelo meu esforço? Eu não sou nenhum escravo da mineração, disse Ortorin, cheio de justa indignação. Quanto você quer? Charlotte Linley não se deu ao trabalho de discutir e foi direto ao ponto. Falar de dinheiro pode azedar as coisas. O que eu quero dizer é que dividimos os lucros. Ortorin deu-lhe um sorriso afável. Charlotte Linley bufou. Você sequer sabe qual etapa da produção de armas consome a maior parte do dinheiro? Pesquisa e desenvolvimento. Admitiu Ortorin, um pouco constrangido. Você tem noção de quanta coisa César gastou desde que chegou a Totoland? Charlotte Linley zombou, fixando os olhos nele. Quanto custa? Perguntou Ortorin, nervoso. Está prestes a ultrapassar a marca de 500 bilhões de belis. 500 bilhões. Sabe o que isso significa? Mesmo se vendesse toda a G5 não valeria tanto. Charlotte Linley abriu os dedos com a voz carregada de frustração. 500 bilhões. Ortorin ficou estupefato. O que ele está pesquisando? Armas antigas. Como isso pode custar 500 bilhões? Que tipo de projeto é esse? Não se deixe enganar. Antes de ouvir para cá, o Dr. Vegapunka me disse que o truque favorito de César é extorquir dinheiro para financiar sua extravagância pessoal. Na história original, César já havia enganado Charlotte Linley, que estava sob a proteção de Doflamingo, e gastou tudo em extravagâncias. O homem tinha antecedentes criminais. Por isso Ortorin duvidava dele. 500 bilhões. Bem, talvez não fosse totalmente absurdo. A pesquisa científica sempre foi um poço sem fundo. Lá em Punk Hazard, conversando com Borsalino, ele ouviu dizer que o lugar gastava quase 1 trilhão de belis do financiamento do governo mundial todos os anos. Que tipo de pesquisa eles estavam fazendo para custar tanto? Foi ao ouvir essa notícia que Ortorin sentiu que realmente era um mestre da astúcia. Confiar Vegapunka ao governo mundial, deixar que eles arcassem com os custos e depois colher os frutos ele mesmo. Isso sim era que era bom. Charlotte Linley zombou friamente. Se ele conseguir me enganar e tirar dinheiro dele bem debaixo do meu nariz, isso só significa que ele é habilidoso e audacioso o suficiente. Não vou guardar rancor. Vendo a confiança dela, Ortorin deixou o assunto para lá. Afinal, na história original, César nunca estivera no campo de visão direto de Charlotte Linley. Naquela época, ele talvez tivesse ousado aprontar, mas agora, provavelmente não faria. É claro que nem todo esse dinheiro foi para armas ou tecnologia. A maior parte foi para biotecnologia. Aquele pirralho me disse que poderia criar uma raça gigante. Estou realmente ansiosa para ver isso, acrescentou Charlotte Linley. Em seguida, ela mudou de assunto. De qualquer forma, mesmo deixando isso de lado, investi muito. E agora você acha que pode simplesmente falar sem parar e esperar que eu divida os lucros? Você realmente acha isso justo? Eu forneci os canais. Os pedidos de aquisição do governo mundial são astronômicos. Trilhões não são nada incomuns. Você tem noção do lucro envolvido nisso? Como isso é injusto? Retrucou Ortorin, sem o menor remorso. Você acha que é meu único contato no governo mundial? Daqui a alguns dias, Stussy, a rainha do Distrito do Prazer, estará no meu chá. Ela não é uma das suas pessoas, disse Charlotte Linley com desdém. Por que ela precisaria da apresentação de Ortorin? Ele mesmo havia dito que a CP cuidava da verificação. Ir direto a Stussy era eliminar o intermediário. Você sabe quem é Stussy? Perguntou Ortorin, um pouco surpreso. O que há de tão surpreendente? Ela é exatamente como aquela mulher inútil era na juventude. César trabalha para mim, e nenhum dos antigos segredos da mais jamais poderia ser escondido de mim. Charlotte Linley zombou. Ortorin não pôde deixar de pensar. Verdadeiramente digno de ser chamado de a principal força de inteligência do mundo pirata. Mas ele ainda não estava pronto para desistir. Mesmo assim, fui eu quem teve essa ideia e trouxe a oportunidade para você. Gastei muitos neurônios com isso. Não deveria receber uma parte dos benefícios? Como você se tornou tão mercenária? Charlotte Linley franziu a testa com um tom de desagrado na voz. Sobrevivência, é claro. Meus grandes planos para o G5 ainda nem começaram. É claro que estou com poucos recursos. Resmungou Ortorin. Quanto mais Charlotte Linley o observava, mais gostava do que via. Fazia muito tempo que não conversavam assim. Mesmo que ele estivesse ali exigindo benefícios aos seus olhos maternos, aquele filho rebelde ainda parecia bonito e inteligente. Mas ela não podia simplesmente concordar com tudo o que ele dizia. Isso daria a impressão de que ela o mimava demais. Então, depois de deixar Ortorin importuná-la por um tempo, Charlotte Linley bateu com os dedos finos na mesa, ergueu as sobrancelhas e disse: Você mesmo disse que até os irmãos devem prestar contas. Mas como você é meu filho e chegamos até aqui, compartilhar os resultados com você não está fora de questão. Diga o que quiser. Contanto que não seja dinheiro, nosso laço de mãe e filho é muito forte. Respondeu Ortorin sem hesitar. Então diga algo gentil de uma vez por todas. Em todos esses anos, nunca ouvi você me dirigir uma palavra amável. Charlotte Linley suspirou com um tom de falsa mágoa. O pedido fez os dentes de Ortorin doerem. Mas em nome do G5 e da Justiça dos Fuzileiros Navais, ele respirou fundo, forçou um sorriso e olhou para ela com um tom meloso. Minha querida mãe, seu filho está se esforçando muito para construir seu futuro. Espero. Mas antes que pudesse terminar, Ortorin ficou tão enojado com as próprias palavras que bateu na mesa e gritou. Não, eu não posso fazer isso. É repugnante. É como se você estivesse me mandando matar o Barba Branca. Ele nem tinha terminado de falar, mas Charlotte Linley já estava batendo na mesa, rindo incontrolavelmente. Seu riso ficou tão descontrolado que lágrimas quase lhe escorriam dos olhos. Quando finalmente se acalmou, enxugou os cantos dos olhos com a voz ainda cheia de divertimento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Estou realmente feliz hoje. Eu concordo. Capítulo 167. Nos dias seguintes, Ortorin ficou ocioso na ilha Whole Cake, aguardando a chegada dos demais convidados para a festa do chá. Sem muito o que fazer, ele passava o tempo com Katakuri e os outros pescando, passeando pela cidade e coisas do gênero. Durante esse período, ele também reencontrou outros irmãos que haviam retornado à ilha Whole Cake.
Essa foi essencialmente a primeira vez que Ortoren encontrou parentes de sangue além de alguns rostos familiares como Katakuri, Cracker e Peróspero. Não foi um encontro fácil. Os membros da família Charlotte eram orgulhosos, temperamentais e propensos à violência. Como Ortoren não havia crescido com eles, havia pouco vínculo entre eles, e alguns simplesmente não o suportavam. Por que ele? Por que a mamãe o valoriza e o favorece tanto? Por que Katakuri cuida dele desse jeito? O que faz Ortoren ser melhor do que eu? Assim, durante esses 2 primeiros dias, membros da família Charlotte continuaram a se manifestar para desafiá-lo. Todos sabiam que Ortoren tinha uma natureza bondosa e desprezava a violência. Ele preferia resolver as coisas com virtude e não tinha interesse em conflitos sem sentido. Inicialmente, ele pacientemente recusava esses desafios, não querendo prejudicar a harmonia e o afeto entre os irmãos. Mas quanto mais ele se recusava, mais eles pressionavam. Sua relutância em lutar os fez pensar que ele era fácil de intimidar, e as provocações aumentaram. No fim, sem outra escolha, Ortoren apenas balançou a cabeça com um sorriso amargo e aceitou os desafios. O que aconteceu depois disso? Bem, em 2 dias, o sistema de saúde da ilha estava operando em sua capacidade máxima. O hospital da família Charlotte se transformou em um ponto de encontro familiar, já que todos aqueles que ousaram desafiar Ortoren acabaram internados. A partir de então, os dias de Ortoren ficaram muito mais tranquilos. Ninguém mais apareceu à sua porta procurando briga. Isso fez com que o bondoso Ortoren sentisse que havia feito uma boa ação e, afinal, ele havia amenizado o clima violento da família. Certamente, dali em diante, eles pensariam 2 vezes antes de agir. Como quinto filho e, de certa forma, o irmão mais velho da maioria de seus irmãos, Ortoren sentiu que havia cumprido seu papel e responsabilidade como irmão mais velho. Naquela manhã, bem cedo, Ortoren e Katakuri foram ao porto. Alguns hóspedes já haviam avisado na noite anterior que chegariam naquele dia. Katakuri, como sempre, era educado nessas situações. Como anfitrião, se não estivesse ocupado com algo importante, cumprimentava pessoalmente os convidados. Ortoren, que buscava expandir sua rede de contatos, naturalmente o acompanhava sempre que Katakuri aparecia. No cais, Ortoren estava de pé com um cigarro na boca e um donut na mão, balançando para frente e para trás na frente de Katakuri. Os olhos de Katakuri acompanharam os movimentos da rosquinha. Depois de um tempo, ele disse impacientemente: Toren, ou você come isso ou guarda. Qual é o sentido de ficar balançando isso na minha frente? Eu estava preocupado que você tivesse pulado o café da manhã, então trouxe isso para você. Quer? Perguntou Ortoren maliciosamente. Katakuri engoliu em seco. Ele realmente queria dizer sim, mas com o navio dos convidados já se aproximando e tantos olhares ao redor, comer um donut ali significaria tirar seu cachecol e revelar seu verdadeiro rosto, algo que ele se recusava a fazer. Após respirar fundo, Katakuri disse: se você não guardar isso, vou perder a paciência. Mas você não pode me vencer, provocou Ortoren novamente. Katakuri soltou um resmungo frio. Nessa família, sou respeitado por todos os meus irmãos e irmãs mais novos. Com um simples chamado, eles virão em meu auxílio. Você pode ser forte, mas talvez não consiga nos derrotar a todos antes de se exaurir. Você faz parecer que unir forças é algo tão justo, murmurou Ortoren incrédulo. Na verdade, ele queria mencionar que todos os seus queridos irmãos estavam hospitalizados, mas dizer isso em voz alta seria um pouco cruel com seu segundo irmão. Então ele se calou. Em vez disso, ele parou de provocar Katakuri, enfiou o donut na boca de uma só vez e disse com um toque de desagrado: isso é doce e pesado demais. Como você consegue comer tantos desses todos os dias sem enjoar? Ao ouvir as palavras segundo irmão, o humor de Katakuri melhorou instantaneamente. Ele deixou de lado as provocações anteriores de Ortoren e respondeu calmamente: porque eu amo isso acima de tudo. Enquanto os dois conversavam descontraidamente, um navio de passageiros atracou e baixou a passarela. Um homem de terno impecável com uma barriga saliente e envolto em um luxuoso casaco de pele desembarcou. Seu topete penteado para trás e o charuto entre os dentes lhe davam ares de chefe do crime. Katakuri, preocupado que Ortoren não o reconhecesse, falou primeiro: Lufeld, o rei dos agiotas do submundo. Ele controla enormes somas de capital e tem um bom relacionamento com a mamãe. Já trabalhamos com ele muitas vezes e tudo sempre correu bem. Se algum dia você precisar de dinheiro, pode entrar em contato com ele. Os agiotas cobram juros absurdos, não é? Será que vale mesmo a pena? Perguntou Ortoren hesitante. Katakuri lançou-lhe um olhar estranho. Juros? Ao pedirmos dinheiro a ele, já estamos lhe fazendo um favor. Se ele ousar nos cobrar juros, quem ele pensa que é? Os olhos de Ortoren brilharam em súbita compreensão. Ele bateu palmas. Segundo irmão, você tem razão. Com certeza vou fazer amizade com esse cara. Katakuri não se aproximou para cumprimentá-lo. Sua simples presença no porto já era mais do que suficiente em termos de respeito. Embora Lufeld pudesse ser um rei do submundo, seu status estava longe de ser o de Katakuri, o segundo príncipe de Totoland. Então, quando Lufeld avistou Katakuri após desembarcar, aproximou-se com um sorriso amigável e o cumprimentou calorosamente. Katakuri-sama, obrigado por dedicar seu tempo para me conhecer. Estou profundamente grato. A expressão de Katakuri permaneceu fria, seu tom impassível ao responder: Senhor Feld, faz muito tempo. Mamãe tem falado constantemente sobre seu velho amigo nos últimos dias. Sua presença certamente tornará este chá ainda mais esplêndido. Seja bem-vindo. Apesar de sua postura fria, era evidente que Katakuri ainda escolhia suas palavras com cuidado e respeito. Após uma breve pausa, Katakuri gesticulou na direção de Ortoren. Este é bem Ortoren, o quinto filho da família Charlotte e meu irmão mais novo. Gostaria que vocês dois se conhecessem. Espero que se deem bem daqui para frente. Ao ouvir isso, o rosto de Lufeld ficou ainda mais vermelho. Ele imediatamente estendeu a mão, segurando a de Ortoren e apertando-a vigorosamente. Há muito tempo ouço rumores de que o vice-almirante Ben, a estrela em ascensão da marinha, é próximo da família Charlotte. Mas saber que você também é filho da Lady Linlin é realmente inesperado. Há muito tempo que queria conhecê-lo. Agora que você está atuando no novo mundo, se precisar da minha ajuda, vice-almirante Ben, não hesite em pedir. Era óbvio que mesmo sem a apresentação de Katakuri, a presença de Ortoren por si só já inspirava prestígio e respeito. Como diz o ditado, não se deve fazer cara feia. Ortoren não tinha motivos para desgostar de Lufeld, e talvez precisasse pedir dinheiro emprestado a ele algum dia. Então, retribuiu o aperto de mão com um sorriso caloroso. O prazer é meu. Há muito tempo que queria conhecê-lo. Nossos fuzileiros
parceiros navais do G5 estão em plena expansão, então talvez eu precise do seu apoio no futuro. Nessa fase da sua carreira, a riqueza de Lufeld provinha principalmente da exploração daqueles que estavam abaixo dele na hierarquia. Mas quando se tratava de lidar com pessoas como os piratas da Big Mom ou Ortoren, seu dinheiro servia mais como um investimento em conexões. Juros eram a sua menor preocupação, então ele ficava mais do que feliz em estabelecer laços comerciais com Ortoren. Pouco depois da partida de Lufeld, outro navio de passageiros atracou no porto. Assim que a passarela baixou, uma beleza estonteante desceu graciosamente. Seus traços perfeitos, figura sedutora e charme irresistível irradiavam uma feminilidade indescritível. Essa mulher era ninguém menos que a rainha do Distrito do Prazer, Stussy. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!